O canal Crimes e Efeitos não se responsabiliza pelas falas de convidados ou terceiros. As opiniões são baseadas em relatos recebidos. Garantimos espaço para o contraditório e o direito de resposta. Dito isso, agora é com você. Ouça, pense e tire suas próprias conclusões. E não esqueça de seguir aqui nosso canal, ativar o sininho, compartilhar e comentar. Olá, eu sou a Camila Camasmin, estudante de Direito, e este é o Crimes e Efeitos. Aqui, analisamos crimes reais, relacionamentos abusivos, narcisismo e questões legais, explorando seus impactos na sociedade. O podcast traz profissionais da área para um debate aprofundado, enquanto eu, como estudante e representante do público, faço perguntas, questiono casos e, quando possível, converso com familiares das vítimas. Porque informação é poder, e entender o crime é um passo para combatê-lo. Depois de ser acusada, julgada e silenciada, ela retorna ao nosso podcast. Amanda volta para falar sobre sua verdade e mostrar que vale a pena nunca desistir. Hoje temos no ar um cheirinho de vitória. Prepare-se. Histórias como essa mexem com a justiça, com a emoção e com a nossa alma. Boa tarde, boa noite, né? Eu falando boa tarde que a gente está gravando agora à tarde, mas vai às 20 horas ao ar, então bem-vindas novamente. A doutora Obrigada. É a primeira vez. Primeira vez. Então seja bem-vinda. Obrigada. E Amanda, novamente aqui com a gente. Eu vou pedir só para a doutora se apresentar, para a gente conhecer um pouquinho. Bom, boa noite a todos os ouvintes, a vocês. Eu queria agradecer o convite, a possibilidade de participar desse podcast, dessa discussão tão importante para a sociedade. Eu sou Elizabeth Montesano, eu sou advogada, pesquisadora, atuo na área da família, da infância e juventude. Tenho algumas demandas, né, porque atualmente estou pela Defensoria Pública do NAGE, da USCAS, lá no convênio do NAGE com a Defensoria Pública da Universidade, e atuo na área da infância fazendo os plantões, né. Então, além disso, ainda esse ano fui eleita uma das diretoras do IBDFAM São Paulo, e é isso, acho que é isso. Tem mais, porque o currículo dela é gigantesco. É isso tudo e mais um pouco mais. Já deu para entender que a gente tem aqui uma doutora de peso, literalmente. Quando eu contei para Amanda que iria ser a doutora, a convidada especial, porque na primeira vez que a Amanda veio, eu abri ali uma exceção, falei, quem você preferia, né? Um advogado, um delegado? Da mesma forma, eu fiz com a outra parte, que era, né, que a gente vai comentar aqui. Dessa vez eu não dei escolha para ela, né? Eu já cheguei falando quem seria. E quando eu falei diretora do IBDFAM, a Amanda falou, não. Não vou falar. Não vou falar. Porque é totalmente contra o que eu acredito. Assim? Ela vai entrar no lugar do Conrado? Não vou falar. Aí eu fiz assim, e pra mim, a lei da alienação parental, pra mim, foi maravilhosa. Eu consegui mostrar a minha verdade unindo forças. Não só pela lei, mas unindo forças. E no caso da Amanda foi totalmente... Contrário. Ao contrário. Ela foi totalmente prejudicada. A honra dela foi totalmente manchada através disso. Então, eu falei, meu Deus, vai ser um... Não só a honra, mas os direitos dos meus filhos, né? Exatamente. E aí a Amanda falou, eu não vou. Eu falei, vai, porque eu já divulguei. Você vai sim. Você vai sim. E é legal, porque aí a gente mostra que a gente tem uma neutralidade. Não, quando eu vi a foto, eu falei, oi, calma aí, não foi isso aqui que foi combinado, não. Como assim? Você já tá divulgando, né? Eu falei, não, a gente tem que ser neutro, porque senão todo mundo acha que... Né? É que quando eu defendo uma causa, eu visto a camisa. Mas o podcast, ele tem que ter sempre todas as vertentes. Então... Os pontos de vista. Nada como uma advogada na área da família, do adolescente, e tem esse cargo agora, recente na sua carreira. Foi em agosto, né? Nós vamos tomar posse agora dia 30 de outubro, 30 ou 31, acho que é 30. Lá em BH, o presidente Marcelo Trussi e toda a demais... Eu não estarei presente, porque eu não posso, né, por causa dos compromissos, mas... E aí a gente já vai começar a trabalhar.
com vários projetos, renovar o IBDFAM. Aí você viu que eu te coloquei já na berlinda, né? Que duas pessoas... E é interessante isso, porque apesar de eu acolher a Amanda, eu não tenho a mesma visão, né? Então a gente diverge em muitas coisas. Exatamente. A nossa... Ela fala um negócio, eu falo, não senhora, não tem nada a ver. A nossa empatia é porque somos mães, entendeu? Eu sou totalmente contra, mas eu sou a favor. Não, mas eu quero que revogue. Não, mas não. E aí a gente tem esse impasse e eu falei, Mas isso é legal, isso é saudável. É muito saudável. Eu sei que, como tá muito fresco pra Amanda, eu sei que às vezes ela quer me matar. E aí eu falo, calma, Amanda, isso vai passar, esse momento vai passar. A visão da Amanda é outra. Ela é parte. Exato. E é essa uma questão jurídica que a gente se depara muitas vezes, que o advogado, ele se comporta como se fosse parte. Uhum. E você não pode se comportar como você... Porque o problema não é seu. Você está lá para resolver. O advogado, mas né? não é seu. Então, a parte é parte, advogado é advogado. E deve ser assim, sempre é saudável para todo mundo. Ético, o meu advogado, né? Inclusive, quando a gente está debatendo uma coisa, ele fala, e a alienação para tal. Eu falo, não me fala esta palavra. E ele fala, Amanda, a lei, não sei o que lá. E eu, não. E aí foi exatamente isso que aconteceu. Ele não é parte, né? Ele não é parte. Eu sou a parte. Então, eu fui... E eu tenho os dois lados. Eu fui parte como filha. E eu fui parte... E agora eu sou parte como mãe. Então, no divórcio dos meus pais... eu tive... Já disse muita coisa agora, hein? No divórcio dos meus pais... A minha mãe colocou a gente contra o meu pai. Então, você sabe o que é, Eu né? sei. E eu sei a confusão que era na minha cabeça, porque eu amo o meu pai muito, só que a minha mãe falava e eu via minha mãe sofrendo por conta do meu pai. O meu pai sempre ali atrás da gente, meu pai ligava, meu pai queria falar com a gente e a minha mãe ficava atrás falando, não fala que ama. Não fala que ama. O papai vai pedir pra sair, vocês falam que vocês não querem. E eu pensava, mas eu quero sair com o papai. Só que eu tava vendo minha mãe sofrer. E eu estava com a minha mãe. Então, como é que eu falo pro meu pai? Quero sim. Só que eu ia ficar com a minha mãe depois. Então, assim, eu tenho os dois lados, né? Então, assim, da alienação parental, eu sofri. Eu sei o que meus filhos estão passando. Então, eu sou parte envolvida em ambos os lados. Então, eu sei que não acontece só com pai, não acontece só com mulher e homem, etc e tal. E o meu foco é defender o direito dos meus filhos. Os meus, não tô... Ok. Eu sou adulta, eu sei me resolver, eu sei pensar, eu conheço, né? Mas na emoção, a gente se perde. Sim. Na emoção, porque quando a gente é mãe... Porque eles são uma extensão, né? Um peso da gente. E eu vou até te falar uma coisa. Antes de você chegar... Amanda chegou atrasada. Antes de você chegar... Que absurdo. Entregou pra todo mundo. Eu saí 11h30 de casa. Antes da Amanda chegar, meia hora de atraso. Eu tava aqui conversando com a doutora. E ela... Eu não vou falar o que ela falou, porque ela vai falar no decorrer aqui do bate-papo. Mas ela falou uma coisa que eu acho, assim, brilhante. Mas nós, como mães, a gente quer puxar além do que a gente pode, porque não sei por que a gente acha que a gente tem toda essa carga para carregar. Mas quem vai explicar isso depois vai ser a doutora. Só vamos voltar aqui para as perguntas já, porque a gente tem pergunta de Instagram, que eu fiz a caixinha no... Nossa, tá um monte de pergunta. Só pra gente, porque o tempo... Amanda, atrasou? Vai ter que ser mais rápido. Nem foi. Entendeu? Agora vai até o final, porque eu sou de escorpião, entendeu? Então, quem é de escorpião é vingativo, entendeu? Então, vamos lá. Eu quero saber de você, Amanda, depois da exposição do podcast, depois de tudo que aconteceu, quem é a Amanda antes de vir no podcast e quem é a Amanda depois do podcast? Eu não sei nem se eu posso falar antes e depois de podcast. Eu acho que eu sou uma pessoa nova, né? Eu acho que encontrar, né? Bater de frente com a minha dor, bater de frente com meus traumas, enxergar, né? Me permitir enxergar tudo que eu sofria, fez eu ir atrás de um autoconhecimento, né? Uma coisa que eu não tinha, porque eu vivi completamente dissociada durante muitos anos, né? Eu já não sabia mais quem eu era. Então, tudo que eu passei pós-divórcio, na ausência dos meus filhos, fez eu me confrontar comigo mesma. Então, quem que eu sou? O que está acontecendo comigo? O que eu permiti que acontecesse? Por quê? O que aconteceu? Como é que eu me perdi desse jeito, de mim? Onde eu tô? Né? E toda essa dor que eu venho passando há 1 ano e meio,
né? Porque as pessoas acham que foi agora que meu caso explodiu. Não, faz 1 ano e meio, não fazem 2, 3 meses, né? Então eu tava em silêncio ainda, durante muito tempo, sem saber o que fazer, sem saber como agir, porque eu não sabia quem eu era. Eu não sabia o que estava acontecendo, não estava entendendo nada. Eu estava tentando de todas as maneiras, e a minha advogada me protegia de saber das coisas, o que era colocado no processo ou não, para me poupar de sofrimento, porque ela via. Eu passava dias na cama sem levantar, sem ter força, sem comer, perdi muito peso, perdi saúde, perdi, assim... Assim como eu, você teve AVC também, por causa do estresse, né? Só 3. Assim como eu, exatamente. Meu Deus. Saindo da audiência. A cara da doutora, achando que nós duas é doida, porque a gente ama demais. Esse negócio de amar demais. É porque é esse negócio do Mulheres começo que amam demais. É o começo que a senhora falou agora, né? A gente é a parte. Então, é impossível, porque como mãe, eu sinto a dor deles. Não tem como, não dá pra separar. Então, eu sinto a minha dor e eu sinto a dor deles. São 4. Então, é muita dor pra uma pessoa só sentir. Então, não tem como, né? Chega uma hora que o corpo grita a dor da alma. Então, por mais que eu tente manter a rotina, eu saio pra dançar, eu saio com amigos, eu vou pra academia, eu faço fazer meus treinos, assim, que é o que me... A bichinha faz jiu-jitsu, ela faz o quê? Muay Thai. O Muay Thai, dança forró. Eu tô bem capenga nos treinos. Nossa, se você tá capenga e eu não faço nada disso, eu tô... Eu tô, porque agora, como é que eu vou lá? O braço fica parado aqui. Como é que eu vou lá, o braço... E eu comecei a ter muitas crises, etc. E eu comecei... se eu tiver um troço, quem é que vai continuar lutando por eles? E aí eu comecei a acordar pra vida. Nossa conversa mesmo me fez pensar em muita coisa. Eu fui atrás de ajuda, falei pra você, né? Eu fui atrás de fazer terapia. E eu tenho descoberto uma mulher da qual eu me orgulho muito. Estava guardada numa caixinha que você nem sabia que existia. Eu vivi a minha vida me diminuindo pra caber num espaço que não era meu. Não era meu aquele espaço. Você casou com quantos anos? 21. Então, a gente tá falando aí de quase 20 anos. Você se deixou lá atrás, com 21. E eu engravidei já com 3 meses de casada. Então, Castigo, meu Deus, coitada. Ai, gente, a história é séria, mas eu vou rir, porque a doutora... Não dá, eu vou ter que rir, porque a história é trágica, mas a gente vai ter que rir. É o famoso bordão lá, né? Se não fosse trágico, seria engraçado. Mas no seu podcast aí, depois aí fala, nossa, a apresentadora rindo de uma história dessa... chorar com ela é que eu não vou, eu tenho que dar apoio. Então, eu já aprendi que chorar não vai mudar o que é a minha história. Chorar não vai mudar, né? Então eu tenho transformado toda a minha dor, todo o meu sofrimento em força, em luta. Porque se eu não fizer isso pelos meus filhos, quem é que vai fazer? Se eu me entregar, né? Se eu me entregar pra tristeza, pra depressão, pra não sei o quê, quem é que luta por eles, gente? Eu não posso. Hoje, olhando pra trás, você tem medo das consequências de tudo que acabou acontecendo com exposição? Nenhuma. Nenhuma. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu tô aqui, eu tô lutando, eu tô me expondo da maneira que eu tô, porque eu tô ensinando pros meus filhos que, independente das consequências, a verdade é a verdade. A verdade dói? Dói. Mas o que traumatiza é a mentira, não é a verdade. Então, hoje, talvez eles não entendam. Hoje, a minha filha, por exemplo, ela pode me odiar. Mas ela vai entender daqui a alguns anos. Ah, vai. Eu já te falei isso. Ela vai olhar pra trás e ela vai... Caramba, a minha mãe defendeu a verdade. Vai. E assim, eles aprendem pelo exemplo. Eles não aprendem pelas palavras. Então, eles estão num ambiente onde todos mentem. E o pior, eles mesmos sabem que não é verdade. Olha a confusão na cabeça dessas crianças. Então, você imagina o meu filho Pedro, por exemplo, sendo obrigado a gravar um áudio dizendo que eu estou tentando me matar, que ele está desesperado, que eu estou trancada no banheiro, batendo na cabeça, fazendo som de vômito, se ele sabe que eu não estava fazendo isso. Você imagina a cabeça dessas crianças? Eu vou ser bem crítica. Você não vai gostar do que eu vou falar. Não tem problema. Eu tô acostumada a não gostar dessas coisas. Eu vou ser bem realista. Você sabe que eu passei... eu e a Amanda conversando, eu falar assim, estou me vendo em você porque eu passei por isso. E assim como através do seu atraso, estava conversando com a doutora. Viu como tudo é? O meu filho olhando para mim, o meu filho, ele estava com 18 para 19 anos, ele mentiu. Eu sei como é. Ele me gravava também em áudios, ele também me fazia ligação, mentindo, e eu falando... Eu me senti louca.
E eu não acho, sinceramente, a parte que você não vai gostar. Eu não acho que seus filhos não têm noção do que eles estão fazendo. Eles têm noção, mas eles não têm escolha. Também não acho. Eu acho que às vezes... Como é que eles saem de lá? Saindo pela porta da frente. Pela porta da frente, Eles vão pra escola enfrentando o todos os medo dias. deles. Eu sei que é difícil, cara. Eu Sim, acho que os menores não, mas eu acho que os maiores... Os maiores. Os maiores... Os pequenos não, mas os maiores... Os maiores, eles... Porque o meu filho tinha como sair. É. O meu filho tem um iPhone 14 novo, mas ele não tem internet na rua. Então, porque tem um porquê. Mas assim... Porém, no vídeo que o pai fez eles gravarem, ele disse que ele é o quê? Independente. Que ele trabalha, que ele tem o dinheiro dele, que se ele quisesse, ele pegava um ônibus. Ah, quer nada. Com 16 anos não sabe nem... Exato. Nem comprar um pão na padaria. Exato. Os filhos E de hoje, como é que ele vai infelizmente, saber nós fugir? mães Sabe. erramos. Sabe. Infelizmente, nós mães Mas eles erramos. veem tudo o que acontece ali. A família inteira é disfuncional. Todos. Eu tive Então é um negócio surreal que eles passam ali. Eles ouvem todos falando mal da mãe. Eles ouvem todos dizendo que a mãe é louca. Eles ouvem todos falando absurdos da mãe. Eu acho que vai muita cair confusão. a ficha. Eu passei 17 anos sem saber quem eu era. Como é que eu vou esperar que o meu filho de 16, a minha filha de 14, tenha um lapso de consciência e pensem, tá tudo errado isso aqui, eu vou embora? Eu não consegui. Eu acho que vai cair a ficha, porque dos meus filhos caíram. Vai cair, só que não agora com a idade que eles têm. Demorou 2 anos. Demora um pouco. Ah, sinceramente, o que eu penso hoje, sobre você falar, exposição e tal, eu penso, se for o preço que eu tiver que pagar, que meus filhos me odeiem a vida inteira, não pela vai. liberdade deles, eu tô pagando. Não vai, porque você falou uma coisa Mas eu muito sei que não melhor. vai. A verdade, ela vence qualquer coisa. Então, eu acho, né? Eu tô falando a minha opinião como mãe. Acho, não, eu tenho certeza. Vai cair a ficha deles. O meu demorou. Demorou bastante. E o meu filho, inclusive, tá em casa comigo. Ele fala que é mentira. Que ele nunca falou as coisas que ele falou. Ele não, e pede perdão, e fala que tá arrependido, entendeu? Então, assim, hoje eu ouço e eu falo, meu Deus, eu sofri tanto para hoje chegar e ouvir que eles não falaram o que eles falaram. E se E a isso gente- acontecer, Vai acontecer, Amanda? não vai. Vai, Amanda. Vai, porque você tem que acreditar no amor. Não. Vai acontecer, seus filhos, vai Não, cair a ficha dos seus Vai cair filhos. a ficha, mas eu digo que não vai acontecer eles não reconhecerem. Isso não vai acontecer. Assim, Eles vão reconhecer o que tem sido feito. Eles vão reconhecer o que eles... Eu acho o que eles aí fizeram de demora errado. mais. Sim, demora. Eu acho que aí vai demorar um pouquinho mais. Hoje eu Porque tenho 39 anos e eu tive ontem, uma conversa com a minha mãe sobre isso. Olha, Sobre isso. Eu não tive relação com a minha mãe durante muitos anos. Eu não tinha. E ainda como eu vivia numa relação abusiva, o que ele fazia? Ele me ajudava. Ele pegava a minha dor e ficava ali cutucando. É porque- Então, a sua mãe isso, seu pai aquilo. Seu pai sempre foi omisso. Seu pai nunca fez. Seu pai... Porque ele tinha que ser o único. A única pessoa para eu correr, né? Então, assim, eu já não tinha uma boa relação com a minha mãe. Eu saí de casa quando eu fiz 18 anos, fui morar com a minha avó, quem eu tinha sempre tive como a minha mãe, né? Eu sempre tive minha avó. Eu fiz 18, saí de casa, fui morar com a minha avó, né? E por conta de toda a dor que eu passei. então aguarda, seu filho vai fazer 18 anos. Já o seu filho foge desse universo. Exatamente. E assim, por isso que eu tenho essa segurança, eu não tenho medo da exposição. Não tenho medo nenhum. Eu acho que se você hoje não eles tivesse falado, sabem. você não teria a vitória que você teve, porque a gente vai falar sobre Exatamente. isso. Então, ontem eu sentei com a minha mãe pra conversar e a gente sentou e eu chorei, né? Porque eu tava conversando com ela justamente sobre a terapia que eu fiz e eu fiz algumas perguntas pra ela, porque me vieram muitas lembranças, né? E eu falei pra ela, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e ela não lembrava. Só que a minha mãe escreveu um diário quando eu era bebê. E a gente pegou esse diário, que estava guardado nas minhas coisas da mudança, que estão na casa da minha mãe, que meu apartamento é desse tamanho. E a gente começou a ler juntas. E ali eu vi. Tava lá. Tava tudo. Aqui que eu fiquei arrepiada. E a gente se abraçou e ela falou, e eu falei pra mim, você fazia isso, você falava. Quando o papai ligava, você falava, não fala que ama. Você não deixava a gente sair com ele. Eu via meu pai chorando, mas eu via você chorando. Eu via você de madrugada na varanda, com um cobertor nas costas. Ela disse? Ela chorou. Ela chorou, pediu desculpa, ela falou, eu não lembro. Eu não lembro. Eu falei pra ela, eu sei que você não lembra. E não foi por maldade. Porque ali, ela estava me dando o melhor que ela tinha pra dar. Eu não posso cobrar. Mas aí é um erro, né? Porque o melhor que ela tinha pra dar não era afastar você do seu pai. Mas ela não sabia. Ela não sabia. É o que é diferente do meu caso. É inconsciente. Diferente do seu Diferente caso. do meu caso. A Seu minha caso mãe, é totalmente A minha diferente. mãe sofreu muito. A minha mãe e meu pai, eles eram um casal, assim, que...
Era diferente do meu casamento, que era uma fachada. Que as pessoas achavam que era perfeito. O casamento da minha mãe e do meu pai era. Eu nunca vi meus pais brigando. Então é completamente diferente do seu. E ela me pediu desculpa. E assim, hoje eu tenho uma relação com a minha mãe novamente. Eu tenho 39 anos. Então assim, nunca é tarde. Você tá muito mais nova que eu. Eu também tenho 39. Ai, que ódio. Tem que ficar contando a idade aqui? Não. Vocês não faziam parte do podcast. Não, mas ela parece muito mais nova que eu. Não gostei. Mas enfim. Eu não concordo. Acho que você tá bonitona. Amanda, menos. Vamos lá, vamos seguir. Você já falou, agora a gente vai começar já a fazer algumas perguntas. Bombardeio. Mais ou menos. É umas perguntinhas que eu tenho falar, aqui. Não. Aliás, eu devia ter um pouquinho mais. Mas nem tudo você pode falar. Lembra que seu processo está em segredo de justiça, tá? Eu sei. Eu só queria que você esclarecesse que no podcast que você veio, a gente falou muito sutil e depois eu fui bombardeada sobre o assunto do sequestro, que você foi acusada de sequestrar seus próprios filhos. Só explica, por favor, porque eu não quis explicar, fazer stories explicando. Falei, a vida é dela, quem foi acusada é ela. Nem eu tive paciência de fazer. Então, por favor, explique. Bom, basicamente, quando eu decidi pelo divórcio, né, ele tentou me convencer de inúmeras maneiras de não divorciar. Inclusive, ele queria que o mesmo advogado nos defendesse. E eu disse que não. Por que é comum, doutora? Por várias razões. Uma delas é o que a gente vê muito, que é muito comum, quando um tem um poder aquisitivo maior, e aí ele fala eu não trabalhava, eu não tinha nenhum acesso ao dinheiro. Ele fala para o outro, vai ser melhor, porque é da minha confiança, e vai ser mais barato, porque quando é consensual só tem um advogado. Tenho gravado essa que conversa. atua. Então, ele fala assim, e tá tudo certo. E aí o advogado leva a minuta pronta. A minuta pronta para outra parte, que às vezes também é o homem, viu? Não é só é claro que as mulheres é um número maior, mas também existe ao contrário. E aí assina. Então, assim, a empresa está definida, que geralmente ela tem uma porcentagem lá que é uma coisa só para constar no contrato social, não sei o quê, e aí ele fica com a empresa, ele fica com não sei o quê, você fica não sei o quê, sabe assim? Chega pronto. Aquele conflito, naquele momento, que condição a outra parte tem de entender de um negócio que ela nem participa, ela não trabalha lá, ela não sabe nada, ela não sabe nem quanto ganha. Sabe quando ela descobre? Meses e às vezes anos depois. Anos depois, no meu caso foi anos depois. Do que ela abriu mão? O que ela aceitou? Eu já atendi várias vezes. Eu quero desfazer. Às vezes não dá mais. Às vezes não. E fica muito mais difícil, porque a gente precisa fazer prova. Como que uma mulher, nesta idade, é uma mulher que tem um grau de escolaridade X, que vive numa sociedade, num contexto, no século XXI, não sabe, não entendeu o que estava escrito ali. Ela poderia ter dito, não, eu vou levar para um advogado. Ele vai falar, mas com que dinheiro você vai pagar o advogado? Exatamente. E ela assina. Entendi. No meu processo tem todos os tipos de violência. Violência vicária, tudo. Eu nunca estive a par de nada. Né, de quanto ele ganhava, de quanto os ganhos e tal. E às vezes quando eu tentava me inteirar, e como eu falei pra vocês, né, eu não sou dos números, eu tenho TDAH, então pra mim, você começa a falar número, já começa, não quero... Então ele usava isso, ele falava, não, mas você nem entende, nem adianta eu te falar e tal. Porque você é burra. Oxe, você é burra. Topeira era ele me chamava. E chamou meu advogado, inclusive na audiência de Topeira, ele né? Enfim. No processo, ele diz... A primeira linha do processo já tem uma mentira. Engenheiro civil. Ele não tem formação superior. Oxe. Não, ele não tem. Engenheiro civil como? Ele não tem formação superior. E no processo, ele fala de 3. Cada hora ele fala uma. Foco no sequestro, porque senão a gente não vai conseguir responder todas as... Não, eu tô dizendo isso porque foi o começo do processo. Foi o advogado dele falando isso pra mim. Então, o advogado dele falou pra mim, olha, o João me contou que vocês não estão numa fase boa agora, financeiramente e tal. E eu, assim, acabamos de voltar de uma viagem em dezembro, alta temporada, né? Que a gente viajou pro exterior, Nova York, etc e tal. Nossa, que Las Vegas. Acho lindo. Dezembrão. Gente dura Natal, viajando. Eu acho que Natal, Las Vegas, e, Nova assim, York é muito barato. Turistamos, né, tal... Inclusive, até pro hospital eu fui, porque eu tive um troço no meio da viagem de tanto estresse. E, assim,
sem... Mas é chique ter estresse internacional, né? Nova York, eu acho. Chique é você falar o que você tá sentindo em inglês, né? Eu Numa acho. ambulância e com o inglês tudo misturado e você morrendo de dor e eu pensando, eu vou morrer aqui. Eu nem vou não falar, ver porque eu meus ri filhos, ri nessa e ele parte não no vai podcast pagar. passado. Eu falei, e ele não vai pagar pra levar meu corpo pro Brasil, pros meus filhos se Ah, não, despedirem, porque é né? caro. Exato. É caro. Ah, mas Enfim, uma topeira. e eu tendo que Vai falar lá. em inglês, que eu sou alérgica aqui, não sei o que lá, e o que eu tô sentindo. Foi chiquérrima, gastei todo o meu inglês. E, enfim, o advogado falou, olha, porque eu sei que vocês não estão numa fase boa, não sei o que lá. Inclusive, ele falou que vocês estão com um carro só, porque ele já tinha vendido o meu carro há alguns meses. Ele já estava se preparando. Ele sabia que eu não ia aguentar muito tempo. Porque ele sabia o que ele estava fazendo comigo. Então, ele já foi preparando todo o terreno. Ele ocultou tudo. Então, todo o patrimônio em criptomoedas. Então, ele dolarizou, ele botou em Pra cold topeira, wallets. você tá bem esperta agora, né? Não, topeira é que ele acha que eu sou, né? Ele sempre achou. Eu adoro quando me... Mas aí você sequestrou seus filhos. Aí o advogado falou, bom, tem o ônus e o bônus, né? Então, melhor pra senhora hoje, como só tem dívidas, é melhor a gente fazer um acordo. Dívidas no meu nome e no meu CPF. Porque foi tudo que ele fez, sempre no meu nome e no meu CPF. Então, era melhor e assim. Eu ouvi aquele advogado e falei, tá bom, doutor, eu vou pensar e a gente volta a se falar. Isso na frente dele. Enfim, nesse dia aconteceu todo o fuzuê com as crianças e eu fui para casa da minha mãe, né? E aí tem conversa dele com o advogado dizendo, ela foi para casa da mãe. E o advogado falou, e aí? Você acha que ela volta ou não? Ele falou, só o tempo dirá. Ele falou assim, já vamos... O advogado. Da minha igreja, o advogado, tá? Uma das coisas que ele usava, para falar para as crianças, o advogado da mamãe é da igreja. Ele não vai mentir. E aí, o advogado disse para ele, nesse primeiro dia que eu saí, já vamos entrar com o abandono de lar. Desculpa, gente. Abandono de lar no século XXI. Abandono de lar. E aí que entrou a lei da alienação parental. Porque ele me acusou de alienação, Doutora, eu fui de avacalhada de rir. lar. No caso dela, não me gente. faça rir, pelo amor de Deus. Eu vou ser cancelada, porque eu fico rindo. Abandono de lar. Não pode? Aí, o que aconteceu? Peraí, deixa eu entender a risada. Não existe. Não existe mais abandono de lar, gente. Abandono do lar era no outro Código Civil, sabe? De 1940, de 1930, 1900. Nós estamos no século XXI. O Código Civil de 2001, se eu não me engano, não existe abandono do lar. O lar é uma instituição familiar do casal. Se o casamento terminou, qualquer um dos dois pode sair. A divisão de bens e patrimônio é tratado no divórcio. Hoje, o divórcio é direto. Antigamente, não era. Tinha que ter... Quando existia o abandono de lar, tinha que ter a separação de corpos, desde quando, esperar 2 anos para o divórcio. Hoje, isso não existe mais. A gente se casou aqui, não está dando mais certo. Já entrou com dissolução, vamos entrar com o divórcio. E os patrimônios, vamos dividir. Tanto é que o juiz homologa o divórcio de cara e o patrimônio a gente pode ficar brigando aí 10 anos, 20 anos, sei lá, se tiver dinheiro para isso, né? Poxa, o advogado dele se equivocou. Mas enfim. Mas esse foi só o primeiro. Então, mas isso não é só o dele, não. Eu vejo, é muito comum, é o que eu digo. É assim. Não, mas é o advogado que ia defender nós dois, no caso. Existe. Né? Então. E depois, no dia seguinte, ele ainda me mandou uma mensagem. E aí, Amanda, você pensou? Vamos fazer o acordo? Existe ainda essa enraizado. Muitas mulheres me perguntam, mas se eu sair, caracteriza o abandono de lar? Porque um advogado falou isso para mim. Ou advogado recém-formado, por exemplo, que também trata como se fosse possível esse abandono. Mas ela vai perder. Eu tô no último semestre da faculdade, eu não sabia, Edu. Você sabia? O Edu tá aqui com a gente? Uma coisa, mas bem... Mas que você sabia acontece? que não existia mais? Pra mim existia ainda o abandono de lar. Pode falar aqui, ó. O que Edu vai falar? O Edu, porque a gente tá falando de coisas que era pra gente que tá se formando agora saber, né? Pelo menos os professores deveriam mas passar. é muito comum no Você grupo sabia, de Edu? jovens, eles não sabem. Sim, de fato teve essas mudanças, né, do último Código Civil para o novo, mas obviamente na faculdade não tem também toda aquela... Eu não sabia. Não se aprofunda em cada... Aquela profundidade, né? Mas sim, tem essa... E tem assim, o que acontece às vezes? Esse Obrigada, patrimônio, que é o lar,
ele é só de um casal. Ou o regime de casamento é separação de bens. Então tem esses detalhes. Mas não se fala mais hoje em abandono de lar. Porque você não vai ficar morando numa casa que você apanha. Você não vai ficar morando numa casa que você sofre violência financeira, psicológica. Obviamente. Você tem que sair. E aí depois a gente vê como é que fica esse lar. Por isso que eu não saí, eu demorei tanto tempo pra sair. Porque assim, quando eu comecei a perceber que não era normal o que acontecia no meu casamento, eu comecei a gravar. Comecei a printar as coisas, comecei a guardar provas. Então, assim, eu tenho mensagens, eu tenho cartas, eu tenho áudios, desde, sei lá, 2018, 2019, 2020, de eu falando pra eles que eu queria que ele saísse de casa. Ele falava, eu não vou sair. Se você quiser, você que sai, quem trabalha sou eu. Às vezes, sabe o que induz a sociedade a pensar desta forma, erroneamente? As novelas. Porque eu vejo, por exemplo, aconteceu um crime na novela. Mataram Odete Roitman, né? Aí, o assassino, aí na novela faz o quê? Ele fugiu do flagrante. Então... Gente, se a pessoa se apresentar, não tem flagrante. Foi ela que levou a notícia crime para o delegado. Não tem flagrante. Ó, você aqui a arma, ó, o revólver. Deu uns tiros nele, tá lá, vai buscar o presunto, tô aqui me apresentando. Não tem flagrante. Mas as novelas colocam como se ainda existisse isso. E essa ideia de abandono do lar, que a mulher, que não sei o quê, que não, é uma coisa que ainda a gente vê assim, enraizado nas novelas, como se fosse isso possível. Né? É uma coisa que criaram... É uma crença, né? Para as mulheres precisam ter esse perfil. Né? E ela vai deixar o lar, o seio familiar. Ainda mais quando existe uma religião em todo o contexto. Não, quando existe a religião, piora muito. É o que eu vejo por aí. Caso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, gente. Nada. Nossa, eu fui inúmeras vezes pedir ajuda quando na igreja. Eu vou falar de direitos humanos, primeira coisa que eu falo é: todo mundo tem religião? Parabéns para vocês. Deixa ela lá fora. Vamos falar de direitos humanos? Exatamente. As pessoas, a gente acaba se despreparando pela crença. Chega no sequestro. Eu tô tentando. Então vai. Vambora. Que até presunto rolou aqui. Chega, eu tenho um monte de perguntas pra fazer. Aconteceu tudo isso. Aí eu saí de casa, né? Saí de casa, não aguentei mais sair. O que ele fez nesse meio tempo? Ele aportou a mãe dele na sua casa. E aí ele já começou a tirar o meu jeito de falar com as crianças. Eu já não conseguia mais falar no telefone. Você saiu e deixou as crianças lá? Sim, porque eles não... Primeiro que os pequenos não estavam em casa, estavam na escola. Os mais velhos, a partir de tudo que aconteceu, porque foi muito traumático, falaram: mamãe, vai você? Porque ele falou: gente, muito melhor a mamãe sair. A vovó Lé mora aqui do lado. A mãe eu sou muito homem, a vovó Rose mora muito longe, em outra cidade. O papai não tem condições de alugar alguma coisa pra ficar por perto de você. Então é muito melhor se a mamãe sair. E não sei o quê. E aquela coisa que a mamãe que não trabalha há 20 anos, a mamãe que depende de 100% de mim, é melhor ela ir pra rua. Me deixou sem carro, né? Me deixou sem dinheiro, me deixou sem nada. Isso, embaixo de um viaduto. Né? E ele falava isso pra mim: você não vai sair de casa, você vai pra onde? Pra casa da sua mãe, que você saiu quando você tinha 18 anos? Não, e ele falou pra ela que nem a roupa do corpo era dela. A sua mãe que te odeia? Nem a sua roupa do corpo é sua. Ele que pagou. Ele que pagou. Era o seu dono. Porque a frase ele era... uma corrente no seu pé? Só faltou. A frase era... Em 16 chamado 4 anos, filhos. Em 16 corrente no pé dela. Você não construiu nada. Nos dois pés. Essa é a frase que ele usa. Em 16 anos você não construiu nada. Em 16 anos e aí não você sequestrou nada. Seus filhos. Pra casa da minha mãe. Agora, posso fazer ele uma aportou pergunta? Com gente claro. Por que você não procurou um advogado, a Defensoria Pública, o Ministério Público, para falar da sua situação naquele momento? Primeiro que eu não sabia. A gente precisa entender. Eu também não procurei nada. Mas isso é uma coisa que a mulherada toda me pergunta. Como é que você fez? Como que eu começo? Porque eu não sabia. Começa saindo e indo... Então, saí. Não, e aí, depois eu queria meus filhos. Primeira coisa... A gente não pensa na lei, a gente não pensa em ajuda. E eu pensava, eu não tenho dinheiro. Como é que eu vou pagar um advogado? Eu não sabia de Defensoria Pública. Como eu disse, nossa história é muito parecida. Porque eu casei, com 16 anos, eu estava montando minha casa para casar. Não, esse é um crime. Deveria ter uma lei que ninguém poderia casar antes dos 30.
Nossa, perfeito, mas não existe. Não, calma. Aí eu me casei e quando eu me separei, ele me deu 3 meses pra sair do nosso apartamento. Mas ele não fez, ele fez diferente. Ele só falou: você tem 3 meses pra sair. Peraí, eu tô 11 anos casada, eu saí de casa com 16 anos, eu nunca trabalhei na vida, eu não tenho nada, eu não tenho nenhum cartão porque ele tirou meus cartões. Eu não tenho nada. Eu tenho que sair em 3 meses. Eu nunca tive um cartão de crédito no meu nome. Eu falava pra Exatamente, ele, igual eu. Por que eu não posso ter uma conta? Porque assim, ele usava a minha conta do banco, ficava devendo e eu não podia mais usar. no seu nome. Sim. Então, Ele falava, por que é gente. tão importante pra você ter um cartão? Eu falava, e por que não pode? Por que eu não posso ter um cartão com o meu nome? Ele falou que o apartamento, o meu, quando o nosso apartamento ali no Jardim ele tinha vendido. Cara, eu descobri o ano passado Ele tá lá até hoje. que o apartamento não foi vendido. Isso aconteceu com o meu carro, o carro que eu tinha. E aí a gente vai vendo e vai falando, coitado, tudo que ele tem é dinheiro, não tem mais nada. Que pessoa vazia, que pessoa sem nada. mas Tudo eu que ele tem é dinheiro. Eu tô nessa. E eu acho engraçado que Mas vai na igreja, hein? Todo Ajoelha, domingo. é um santo, um servo de Deus. todo domingo. Liga o ventilador que me deu até E todos os líderes da igreja que a menopausa baixou. apoiam ele. Eu acho bem esquisito. Mas é dinheiro, isso é dinheiro. gente. Sequestro, você sequestrou. Qual a parte que você Sequestrei. sequestrou? Saí de casa, as crianças ficaram com ele. Começou a me tirar o direito, não conseguia mais ver. Tentava levar as crianças pra escola, as crianças não queriam ir comigo. O Miguel ia comigo, ele ia no carro de trás, me seguindo, enfim, Porque isso pode, né? tudo. Eu ia tentar entrar no condomínio, minha facial já descadastrada. Já descadastrada do condomínio, né? A síndica do condomínio tem uma boa participação em bastante coisa. E, enfim, começou nisso. Ele começou a me cercear completamente de ter acesso às crianças. Aí, descobri que ele ia viajar com as crianças pra cidade lá, que hoje eles moram. Viajou, voltei no apartamento pra pegar minhas coisas. Porque ele me mandou sair, inclusive sem a minha medicação pro TDAH. Não era meu. Ele falou, fui eu que comprei, é meu. A sua médica deu pra mim. A sua médica deu pra mim. Gente, é surreal. Tá falando de novela? Sua médica deu seu remédio pra mim. Isso a Globo não mostra, entendeu? Mas ele era seu dono. Exato. Ele tinha que Então, controlar. por isso porque que tá você não acontecendo tinha tudo isso. Porque a capacidade. posse dele ousou pensar. Como é que ela ousa pensar? Sequestro. E aí o sequestro? Aí o que aconteceu? Ele voltou com as crianças, só que aí a gente já pegou o período de férias. Nesse meio tempo, ele já fez tudo. Ele foi nas escolas, eu era responsável financeira e pedagógica. Ele trocou as crianças de escola com guarda compartilhada. Pode. Sem a minha autorização, o meu Pode. conhecimento. Sem o seu Pode. conhecimento, Só que pode, ele mas não deixou a pode, né? dívida. Porque o conhecimento... Porque a lei fala que guarda compartilhada, ambos são responsáveis. Responsáveis e tomam as atitudes. Exatamente. Só que Então, acontece que ele levou na escola, por eu ser a responsável pedagógica, não pode. E o que aconteceu? Essas escolas deram porque, teoricamente, ele mostrou um documento de guarda unilateral. oxe. As escolas até hoje não me mostraram esse documento, eu tô com um processo. Quem que paga a escola? Então, ninguém. É, por Tá a escola dívida no meu pública? CPF. Não. As Não era? daqui de São Paulo, Anglo. Lá. Anglo Morumbi. Falo que tô Não processando. pode falar. Tô processando. É a Amanda que tá falando. É a Amanda que tá falando. Porque, gente. assim, Não somos nós. A dívida, mas por quê? A dívida tá vindo cobrança pra mim. E ele colocou na partilha de bens a dívida das escolas que eu não pago. Tá mais de 50 mil aberto em cada... São 2 escolas. No meu CPF, na partilha de bens. Aí você sequestrou seu filho. Aí o que aconteceu? Mudou todo mundo de escola, não colocou no processo onde eles estavam o endereço novo, nada. Só que como que começou tudo isso? Quem catou essas crianças aonde? Eles foram viajar com o pai contra... Eu deixei minha jogada de fala. Não, deixa... Eles foram viajar com o pai. O dia que eles voltaram, já voltaram assim, a gente quer morar com o papai, a gente não sei o quê. Eu falei, não, gente, calma. Vocês passaram 15 dias com o papai, agora é 15 dias com a mãe. Não, você não pode prender a gente, você não pode prender a gente. Isso assim, no dia que eles chegaram, ele me acusa de Que é cárcere daquele privado. vídeo. Lembra que ele me acusa de cárcere privado? Foram algumas horas que eles estavam comigo. Tem o vídeo disso, eu vi o vídeo E aí disso. eles tentando sair de casa, eu falei, não, vocês não vão sair. Aí chamaram a polícia, porque a mamãe não tá deixando sair de casa. O policial veio e falou, Quem sua mãe tá chamou a certa. polícia? Ele orientando o meu filho. Eu vi o pelo vídeo, telefone. doutora. O vídeo, eu falei ainda pra Amanda, eu falei com muito respeito, Você é uma muito. tonta, né? Você é uma tonta, seus filhos são uns mimados. Porque o policial lá, falando, não tem o que fazer, ela é sua mãe. Vocês querem ir? Manda seu pai vir buscar vocês. Só que eu tenho medida protetiva. E ela tem a medida E o pai Ah, tava ele lá não embaixo. pode ir. O pai É. tava lá embaixo. Mas ele tava lá. E por que a polícia não prendeu ele? Que ele tava Exatamente, cumprindo a essa é uma medida ótima pergunta. E ele descumpre a medida protetiva sempre. Inclusive agora no último. protetiva? Ah, que sempre. delícia. É.
É assim. E aí o que aconteceu? A polícia foi embora, falou pras crianças, ó, não tem o que fazer. Não, eu vi o vídeo, eu falei, ai, Amanda, você vai me Vocês desculpar, não mas têm seu que filho fazer, é muito mimado. Vocês têm pelo que amor de Deus. obedecer sua mãe e pronto. A mãe não tinha voz. Ela não falava. Os filhos gritavam com ela. O policial mandando os filhos ficar Gritando quieto. gritando com o outro. Não, era E os filhos que a mandavam. minha filha me filmando, eu impedindo meu filho de sair. Eu Meu falei filho pra maior Amanda, que eu. ai, gente, eu não sei, eu nunca bati nos meus filhos, mas eu acho que o que faltou pros meus filhos foi apanhar. Mas daí saiu a denúncia Entendeu? que eu agredi, que eu bati, o que faltou que eu pro meus, prendi. essas leis aí, vou falar até pra doutora aqui, tá? Vou falar aqui até pra doutora, não me prenda, por favor. Essas leis é um absurdo. Mãe e pai que não pode bater no filho por necessidade como essa, porque se eu tivesse batido nos meus filhos, meu filho jamais teria olhado na minha cara e mentido do jeito que mentiu. Não, eu não sou a favor de bater. Eu nunca bati. Eu Inclusive, também sempre não, fui mas, muito julgada. mas meu filho olhou pra minha cara e falou que eu tava mentindo. Inclusive, me chamava de permissiva. Porque eu não sabia educar meus Mas filhos. eu não vou falar, Mas não posso as falar acusações minha opinião hoje é que eu sobre prendi meus filhos, bati, deixei passar fome, etc. Eu vi lá nos vídeos, seus filhos eram raquíticos. Eu fiquei até preocupada, assim. Né? E aí Aí você sequestrou, foi por causa o que disso. aconteceu? Não, aí foi o episódio do delegado esse dia. Então entrou um delegado dentro da minha casa. Sem se identificar? Não quis nem se identificar. Entrou um delegado na minha casa, não, eu vou levar, porque eu ouvi vídeos que eu tô preocupado e a senhora está tentando se matar na frente deles, eles estão apavorados. Oi? Segundos depois que tava aquele policial O lá. policial não tava lá? Tava, e tem vídeo. E o policial chorou e falou pra mim, dona Amanda, desculpa, ele é autoridade maior. Só que detalhe, o delegado que apareceu dentro da minha casa era um delegado de uma outra, eu não sei como é que chama. Comarca, não sei, ele é de outra região. Nossa, gente, a delegada exclusiva eu nunca vi. também nunca vi, sábado à mas eu noite. não entendo da- Mas você sabe o que é o melhor? Quando ele levou meus filhos embora, dizendo que era pro melhor interesse das crianças, porque ele viu que as crianças estavam correndo perigo, quando eu desci, o meu ex-marido estava dentro da viatura do delegado. Dentro do condomínio, que ele não pode entrar porque tem medida protetiva. Eu nunca vi isso também. Você vai com o delegado, assim, amigo do delegado. Eu vi o vídeo. Eu posso falar, eu vi o vídeo, ele tava Você viu saindo. o delegado? Não, tá lá na minha rede Também social. Tá lá? Vi. Tá tudo lá. Eu vi. Tá na minha rede Nossa, social. gente. A gente não tá falando o nome de delegado nenhum, mas E o eu vi. inquérito, sabe o que aconteceu? Eu vi. Tá Com arquivado. esses olhinhos aqui. O inquérito tá arquivado. Qual? Esse? Boletim de ocorrência não criminal. Não, esse que o delegado levou meus filhos embora. E aí o que aconteceu? O que aconteceu? Teoricamente, por conta disso, que uma autoridade tirou as crianças porque viu que eles estavam em perigo, então o juiz colocou Agora você precisa ver, eles lar referência A materna. denúncia foi que a mãe paterna. tava tentando se matar. Se você visse a Amanda no vídeo, Gente, quando alguma família tiver algum problema com criança e adolescente, seja qual for a razão, a autoridade que deve ser chamada e estar à frente não é o delegado, é o conselho tutelar. O conselho tutelar é capacitado para ir até a residência e tomar as medidas protetivas daquelas crianças e adolescentes, tomar as providências iniciais, chamar, aí sim, ir à delegacia, fazer o boletim de ocorrência e encaminhar para a vara da infância e juventude. Sim, hoje eu sei. Hoje eu busquei tudo. Então, assim, porque quando chega uma pessoa e fala, eu sou o policial a gente reconhece o militar porque ele está fardado. Mas os demais civis, quem diz que é? Não, depois eu vi que ele era, porque eu fui até a delegacia. Ele, inclusive, não queria me deixar ir até a delegacia. Não, estou levando. Então me espera. Estou levando. Eu falei, não tá levando, eu acho que não, quem meus sequestrou filhos seus menores. filhos foi o delegado, não Então, foi nem o... E aí... Porque ele não se identificou. Ele levou... Pois é. Ele não se Depois que identifica ele e levou- leva os filhos. Pra mim, quem tá sequestrando é o Então, delegado. aí o delegado deixou ele levar embora, daí eu não tive mais acesso aos meus filhos. Não tive mais acesso a eles por 9 meses. Nem no processo, não tinha notícia deles, não tinha endereço de escola, não sabia onde... Nada. Ele me negava todo o acesso. Tudo o acesso que eu tinha das crianças brigando e etc. O que aconteceu? No meu aniversário esse ano, em março, eu consegui conversar com meu filho mais velho, o Pedro, me ligou para dar parabéns. Eu falei, por favor, Dodô, por favor, meu aniversário. Eu quero ver vocês, por favor. Fazem 9 meses que a gente não se vê. Eu quero ver vocês, eu quero ver os pequenos. Como é que o Dani tá 9 meses sem mamãe? Meu filho é grudado comigo. Os menores, principalmente, eu falei, você e a Bela, vocês não querem? Tá bom. Mas os pequenos, vocês estão tirando o direito deles. Então, a gente se encontrou no meu aniversário. Eu fui até lá, são 2h30 de viagem. Sem carro. Sem dinheiro, sem nada. Minha família me ajudando, o carro da minha mãe, etc. Fui pra vê-los. Acabou que voltaram comigo os meninos, né, pra passar o final de semana comigo. Então, a gente retomou o convívio. E aí, o que acontece? O pai retomou o controle sobre mim. Porque daí ele começou a fazer o que ele bem queria com as crianças. Inclusive, ele batizou meu filho na igreja sem a minha autorização.
É porque aí é uma questão de religião, né? Porque na religião É. deles não pode, né? Sem autorização do pai e da mãe. Na lei também compartilhada, eu procurei tudo. E aí o que acontece? A igreja segue as leis do país. Então eu falei, não vai batizar. Que religião que ele é? A igreja de Jesus Cristo. Conhecidos como Mormons. Ah. E você? Também. Só que aqui acontece... Eu não posso rir, doutora. Só que o que Eles aconteceu? brigam comigo, falam, a apresentadora fica rindo. Eu briguei e falei, não vai acontecer sem mim. Os três tiveram uma coisa diferente. Na verdade, pequeno. o contexto quando os pais pertencem à mesma religião, entre aspas, é subentendido de que há o consentimento para iniciação Exato. ou batizado. Mas aí eu, por escrito, disse que eu não consentia. Não, de escrito não precisa, porque em tese você também é da mesma religião. Os conflitos existem quando são distintas as religiões. Mas ele tá 9 meses sem contato comigo, como ele sabia que Mas eu continuo indo na essa religião? questão é outra. Ele mora com o pai. Eles estão morando com o pai. Exato, mas a E guarda aí, é compartilhada. Mas aí ele usou, eu acho que aí foi... não tô contato com ele. Aí eu Mas acho se que foi uma questão pressupõe, muito de você achar que o outro tem o mesmo caráter e intenção que a sua. Não, infelizmente gente. o caráter tá desse Não, lado. Foram tomadas E de lá outras teve uma decisões falha. também. Outros momentos Porque importantes quando a gente religiosos fala de aconteceram. guarda compartilhada, é bem isso. Os dois podem. Os dois. Se pressupõe que você concorda. Pressupõe, O que sim. você tem que fazer? Eu não quero. Tá bom, tá na residência dele, então a guarda é dele. Residência fixa dele, então a guarda é dele e eu fico só com... Você que resolve as buchas e aí ele tem que te consultar para saber se você concorda ou não. E aí não tem essas consultas. Mas ele não enquanto consulta não... com nada. Você Enfim, entendeu? não, mas Tá, não enquanto foi tiver autorizado. compartilhada... Não foi autorizado o batismo na igreja, Mas ninguém perguntou? Ele simplesmente fez um batismo na cachoeira. Então, Ele ninguém não perguntou. porque ele tá acima da lei. Alguém perguntou? Não. Não. E você que se lasque. Pra que ele vai te perguntar, te Mas você consultar? não concorda? Você não é dessa religião? E você não concorda que o menino é batizado? Ixi. Não, eu Aí, concordo, ele concorda. porém na minha presença. Então, Ela queria participar. Só que qual que era o argumento dele? Entendeu? Então, Ela tira a queria medida participar. protetiva. Então, mas Então, o que você tira está a medida questionando, protetiva. tá errado o que você está questionando. Olha lá, vamos... Tá errado o seu argumento. Qual? O seu argumento de que ele fez e não me consultou. Não, ele não tinha que te consultar porque você também é da religião. Ele tinha que te convidar para participar. Exatamente. Não me Gente, convidar. são coisas Mas foi distintas. esse o meu ponto. Foi exatamente Agora esse o você meu disse ponto. tudo. Eu não era Exatamente. contra o batismo. Mas eu você era queria- contra eu não estar participando daquele momento. Exato. Eu não Que estar era importante preparando, para você como eu também. fiz pros 3 irmãos dele. E mais Agora que ela isso, colocou é importante para a Perfeitamente própria isso. criança. Da própria não, criança, e assim, independente exatamente. de lei. É independente. Não é pelo melhor interesse da criança, tudo? Mas é o que a doutora falou, é que a gente não estava entendendo. Por que, Mas que ele é ia isso. ser Só que diferente dos amiguinhos? E assim, tá? O que foi dito pra todos, depois que eu escancarei a história na internet, que o pessoal de Rio Claro veio me procurar, foi dito. Fui convidado pro batismo, porém o que foi dito pra todo mundo foi que o batismo não iria acontecer por causa da mãe do menino. E aí foi feito o batismo na cachoeira. Ele fez um batismo na cachoeira do menino. Aí o menino pegou pneumonia, eu já ia zoar. Aí o menino pegou pneumonia e... Mas assim, ficou registrado. Gente, eu sou assim, que foi desculpa. feito de absurdo. Então, é isso que eu falo. A mentira tem que ser combatida com verdade. Então, olha a cabecinha dessas crianças, sabendo o que está acontecendo, Mas um monte de ele, coisa você acha que ele tá errada. preocupado? Se ele tivesse preocupado, ele tava respeitando a mãe mas e os eu filhos tô, dele. né? Mas porque... eu tô. Deixa eu chegar no sequestro. Você não falou? Sequestro? Não. Aí o que aconteceu? A gente retomou o contato. E aí ele começou a ele começou a colocar as regras dele. Não, você não vai vir hoje. Esse final de semana você não busca. Esse final de semana não. Não, hoje não. E começou... João, você levou eles embora. Você tá 9 meses com eles. Eu tô sem ver pelo menos os finais de semana. E é você que tinha que trazer pra mim, que é você que mudou de cidade. E dava risada. Eu estava me mudando de cidade, inclusive, pra ficar mais perto deles. Que a minha irmã mora lá. Por que vocês se falam se vocês têm medida protetiva? Porque nessa visita que a gente retomou o contato... Quebraram, né? Eu quebrei a protetiva pra poder ter contato com os meus filhos. Porque a protegida não me adiantou de nada. Ele roubou meu apartamento inteiro, invadiu meu apartamento. E o inquérito foi arquivado. Com vídeo. Ele fuçando nos armários dela, abrindo o guarda-roupa, abrindo as bolsinhas dela. Não, isso aí foi na busca e apreensão das crianças. Ele roubou as coisas da minha casa, levou até meus lençóis. Levou tudo com carrinho de mercado e saco de lixo. Tudo filmado, as câmeras do elevador. Ele fala que é sem provas. O inquérito tá arquivado também. Fala do sequestro, De quebra de as protetiva. perguntas. Não, é porque na audiência ele disse que foi eu que fiz isso. É Você doido. roubou seu apartamento com saco de lixo e eu me... Poxa, e os vídeos? Aí eu fui parar no hospital, né, depois. E aí, o que acontece? Eu tirei a protetiva, né, por conta disso. O que aconteceu? Num final de semana,
indo lá ver apartamento na cidade vizinha, e ele disse pra mim, esse final de semana você não vai ver as crianças. Eu falei, ok. Tô indo pra minha irmã ver apartamentos, vou passar aí pra dar um beijo nas crianças. Tá bom, passei, peguei o Miguel na escola, a gente foi brincar, ele junto, né? A medida protetiva não existe. Não, a medida protetiva eu já tinha revogado ela. Revogado. Pra poder conviver com as crianças. Entendeu? Aí foi o erro, eu acho, né? Mas assim, a medida protetiva não adiantava de nada? Não adiantava porque você não acionava. Mas ele, é porque você não Porque acionava. você não acionava. Como não? Eu Você fiz chamou boletim a de polícia? ocorrência quando Não, invadiu isso meu não apartamento. tem Chamei nada- a polícia, foi pro tudo. delegado. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Explica. Você fez um boletim de ocorrência por um fato X. Você tem uma medida protetiva de que ele não pode se aproximar. Toda vez que ele se aproximar, tem que chamar a viatura E quando da ele Polícia chega com o Militar. delegado? Gente, 500 vezes chamasse a polícia militar, chamasse Mas ele- conselho o tutelar. delegado e a polícia- Não é isso, gente. O delegado ia baixar a bola na hora. Você Pra tem uma quem? medida protetiva. A gente é muito E eu mole. falei tudo isso pra ele. E como Mas é que a gente é muito ele, mole. pra Mas como é que a ele. gente que é civil sabe uma coisa A gente é dessa? mole, porque nessa hora Não a gente é não mole, pensa. a gente não é porque mole. entra um A delegado gente na não nossa sabe. casa, a gente vai bater de frente com o Bato delegado. nele, põe na delegado- rua. o Você delegado não chegou pode na entrar minha na minha casa, casa eu vou sem chamar a autorizar. polícia. Você não. Ele é a polícia. Não é É. a polícia. Mas a Ele polícia não estava é. lá também. Ele pode ser o delegado, autoridade naquele. Ele chegou lá. Ele não podia nem entrar. Eu sei. Agora a Ele não gente quis nem sabe. se identificar. Agora eu sei. Mas eu não sabia. Mas na hora, Por realmente, 190. Tem cidades que têm um recurso de apoio à Lei Maria da Penha, que você chama a GCM, chama a Polícia Militar. É isso que falta, informação. Gente, eu vou dar uma pausa aqui só para falar uma coisa importantíssima. Isso que a doutora falou é mais do que conhecimento, é mais do que necessário a gente saber. Porque eu também não sabia. Porque, assim, existe uma protetiva. Eu tô com a mas polícia, chega eu um vou chamar a delegado, tem polícia dentro da minha casa. E tem um delegado entrando dentro da minha casa, sabendo que tem a protetiva. Quando você chama Nós uma não- viatura, quem vem é o delegado? Não. Então, Mas a viatura mas estava lá. nós Não, a nós que não Polícia temos esse Militar, entendimento. É aí que tá. Existem algumas palavrinhas chaves, né? Ouvidoria da Polícia Militar. Eu fui também. Mas depois, né, que você Depois. ficou sabendo. No dia seguinte. Depois. Aí, na Já hora foi. do fato, não foi. Então, assim, essas coisas, como é que a gente já sabe foi. no dia a dia? Você Você não ligou sabe pro que você seu vai passar advogado? por isso. Ela falou na hora com ele, no telefone, e ele ligou até a se identificar pra ela. Não tem que falar com você, doutora. E ela também não tinha que falar com mas ele. a sua, Mas aí, imagina aí, o desespero, né? aí a sua advogada Ela não deveria tinha que ligar falar pro com 90. ele. Ela falar o que com ele? Ela teria que falar com Você ele lá tem na ideia? delegacia. áudios, ela pediu, cadê as provas? Cadê as provas que eu tô Não, falando? eu vou ser bem Eu não sou sincera. obrigada a te mostrar. Eu vou ser bem sincera. A sua advogada errou feio. Porque você me desculpa, porque ela não deveria nem falar, ela deveria falar: Amanda, um minutinho, estamos ligando pra polícia. Porque se um advogado Chamar a sabe disso, viatura. você. Porque no Então, Copom- mas a polícia estava fazendo errado. No Copom, Copom. quando você liga fica registrada a sua voz lá, o seu chamado. Você viu aquela vítima no Paraná, que ela era trancada dentro de uma casa? 22 que ela, anos. Que ela saiu para ir no. Levou ela até o posto de gasolina e ela escreveu Sim. alguma coisa e ninguém sabia onde que ela estava, porque. Quem achou? A gravação do Copom que vai fazer. Fica gravado, gente. É Isso não é 190. jogado Então, fora. aí, nós não sabíamos, mas a sua advogada É tinha a obrigação de 190? saber. Liga pra polícia. Ah, mas é que... A polícia militar. O meu pensamento é o mesmo que o seu. Mas eu vou ligar pra polícia se a polícia tá na minha casa e o delegado tá na minha casa. Então, Eu fui pra delegacia, Na eu fiz minha boletim de opinião... ocorrência. Na vendo a delegacia doutor- dele. Ai, que Era onde eu lindo. tava. Então, na sua opinião, Como é que eu a vou gente não conhecer? tem De essa lei, noção. imagina. Mas é isso. O advogado seu errou. Porque ele Olha. deveria falar assim: tá bom, você é o delegado? Eu não ia falar um palavrão. Você é o delegado? Muito bem, doutor, delegado. Estou, então, comunicando. Estou ligando para um 90 Não, e ele fazendo a me denúncia. ameaçou da voz de prisão. Dá. Vamos todo mundo junto. Mas eu tô vendo o que tá O senhor vai me acontecendo ali tudo prender errado, dentro da né? minha casa? Você tem coragem de me prender dentro da minha casa? Mas a gente não tem esse pulso na hora do Não, a gente não desespero, tem esse doutora. conhecimento. E a gente não tem esse pulso nem esse e conhecimento. outra, com 4 crianças assistindo. A gente não tem. A gente, o às vezes- dano maior já tinha rolado. já tinha rolado. Para. Mas, Essa altura na do verdade, sua campeonato- advogada errou. Eu amo minha advogada, não fala dela, que você apanhar. Aí, não fala dela, isso mesmo. olha só. Desculpa, ela não errou. Inclusive, Não você fala sabe dela. que eu já agredi um delegado, segundo o que dizem. É. Então, cuidado. Nossa, você é muito cuidado doida. comigo. E aí, enfim, aconteceu isso. Quando eu tava de volta com eles, né? Tirei a medida protetiva justamente, papapá.
E aí ele começou a falar, não pode. Nesse final de semana, tava com as crianças, aí eles falaram pra mim, mamãe falaram pro pai, que ele queria ir no cinema assistir o Roblox, acho que era. E aí ele falou, pede pra sua mãe te levar. Obviamente, né? Tipo, o que ele podia fazer, eu gastar dinheiro com as crianças. Aí, pode, vou levar todo mundo pro cinema. Fui com os dois pro cinema. Voltando, eles pediram pra ir comigo, pra minha irmã. E o pai, não, que não sei o que. Não, mas a gente quer ir, deixa. Deixou. Fui com eles até a casa. Fez malinha pras crianças, fui pra minha irmã. Ele diz que eu tirei as crianças abruptamente do lar. E aí, ficou as crianças comigo. Nesse final de semana, eles me contaram tudo o que acontecia na casa. Eu fiquei de cabelo em pé e eles imploraram para não voltar. Liguei pra minha advogada, ela falou, tá bom. Então, a gente vai fazer, a gente vai entrar com um processo de reversão de guarda e pra eles morarem com você. Ela sequestrou. Simples assim, sequestrou. Com guarda compartilhada. Sequestrou porque a residência fixa lá sem autorização dele. Sequestrou. Então, só que aí o que aconteceu? Eu mandei mensagem pra ele, falei, as crianças não Mesmo querem ele voltar. fazendo a mala e autorizando eles irem? Então, a princípio ele autorizou. Ok, esse é o problema. Gente Esse argilosa, é o problema. gente argilosa. A gente cai no conto do vigário. O golpe. Tem que devolver. Se você fosse entrar com uma ação, porque eles falaram que não queriam voltar, você tem que devolver. E depois você entra com a ação. Ai, você mãe, não não ficar com eles e depois falar, olha, mas eles falaram que queriam ficar. A gente fez gravação deles, a gente fez tudo. Mas eu isso falei pra ele, não as é crianças assim estão que a chorando. banda toca. Não é assim que a banda toca. Tinha que ter Não devolvido. adianta, você tem que fazer o certo. Para você ser certo e ganhar, você precisa fazer o correto. Tá bom, só que eu não tinha uma ordem. Nunca teve assim, você pega, igual agora tem. Então, por exemplo assim, pega na Agora sexta tem. tal hora e devolve tal... Não tinha. Então, mas Era vocês tinham livre que... acesso. Então, gente... Aí o que acontece? Ele mandou... Olha, numa relação eles que têm tem que medida dar aqui 4 da tarde porque tem protetiva. atividade. As crianças, mas a gente não quer ir na atividade. Ó, presta atenção. Primeira coisa que eu sempre falo é divórcio, separação. Vocês têm um bom relacionamento? Não. Vocês conseguem conversar? Então é briga litigioso. Então cada um no seu quadrado. É isso. Só pode fazer o que está dentro da lei. Não Só pode que aí ter- ele botou as não crianças dentro do pode- quadrado dele, as não coisas mudam, pode né? ter guarda compartilhada. Eu sei. Então, na verdade, eu vou novamente Vocês nem falar. conversam. A justiça, ela falha em um monte de coisa. E aí eu digo justiça, não justiça ali né? Eu digo já dos próprios advogados para instruir. Porque nós, como mãe, Mas, a ó, gente tem uma não, falha não, gigante. não. Mas os advogados têm que chegar e falar. Vocês, cidadão, como mães, não escutam o advogado. Eu tô cansada de ver isso. Você fala, faz isso. Ah, mas eu fiquei com dó, Mas ela porque tava ele fazendo o que o advogado pediu, falou. porque não sei o quê. Não cumpre. Não cumpre. Mas ela estava sendo orientada pelo advogado. Mas eu não vou entrar nesse mérito. Ah, tá. Mas, entendeu? Porque eu não vou falar mal dela. Eu vou conheço, contratar. A gente tem que falar. Conclu- não, Contrate mas aqui, doutora conclui. Elizabeth. Gente, não é assim. Mas, doutora, pelo que eu tô As estudando, não coisas- existe esse esse crime não é previsto em lei. O sequestro de mãe com guarda compartilhado, tem guarda compartilhado, sequestrei. Sequestrou porque não devolveu. Você devolveu? Ele me ameaçou. Tá vendo Fui. como ela vai saindo do contexto? Percebe? Sim, fui pra delegacia, falei, tá acontecendo isso. Tá As vendo? crianças não querem ir porque estão sofrendo Ah, você maus fez esse boletim de tratos. ocorrência? Fiz, estão sofrendo Tá, maus e tratos. resolve pra quê? Só que ele chamou a polícia. E a polícia foi. Claro! E a polícia riu, porque não existe sequestro. Não existe, mas rolou um boletim de ocorrência, tem ele um inquérito, fez. a investigação. Ele vai pra frente, Ele gente. foi. O Inclusive- delegado é obrigado a tocar pra frente. Então, na porque verdade. trata de incapaz. Eu já vejo assim, pela questão que. O que não pode? Argiloso, porque assim, faz a mala do filho e fala, vai. Aí entra com o Aí processo. depois ele pega e fala assim, foi. Ela vai agir porque ela é emocionada, porque ela é mãe, porque ela ama, porque ela tem amor. Que a gente tem isso. Ele, pra mim, tava tudo... Pra mim, ele fez assim, é um quebra-cabeça. Ele só foi colocando as peças no momento Camila, dele. o seu filho foi passar o final de semana com o pai. Eu não tô nem falando de guarda aqui, tá certo? Aí, o combinado é, ele vai voltar que dia? Na segunda, no domingo, na outra semana. Ok. Passou. Ah, olha, 4 horas eu vou deixar ele aí no domingo. Ele não trouxe. Você ligou, ele não respondeu, não Não foi o que atendeu, não aconteceu. falou com você. Não, Não, ela eu tá só dando vou- só eu um só estou exemplo. dando um exemplo. Não estou falando do seu caso. Tá. Deu 8 horas da noite. Você não consegue falar com ele, ele não devolveu. O que você faz? Polícia.
Não fiz isso, porque já aconteceu comigo, eu não fiz isso. O certo é esse. Por quê? Não porque ele tem isso. que devolver. E se ele não devolver, o que acontece? Não é um sequestro, entre aspas, porque, em tese, você autorizou, era o final de semana dele, ou não era o final de semana dele, mas era um o correto. combinado. Mas a gente não faz. Por vocês. exemplo, eu tive um juiz Seus que filhos colocou chorando, ali. implorando que eles apanham? Então, a gente não faz. Porque Então. eu tive ali um pedido para tirar, busca e apreensão do meu filho da casa da minha mãe. E eu falei, não quero. Ah lá. Eu não vou fazer isso com meu filho. Exato. Deveria ter feito hoje. Eu falo assim, pega pelos cabelos, Então. mas pega pelos cabelos com força e traz ele. Quando ele levou, mas aí na hora quando o eu fiz o quê? advogado levou, Não vou fazer o isso. advogado, o delegado levou as crianças, bababá, mudou de estar lá. A minha advogada falou, então a gente vai entrar com um pedido de busca e apreensão, é buscar as crianças, Aí vai você pegar não quis? força. Não. Igual eu. Tá Como que vendo? eu vou fazer meus filhos passarem Porque por a gente isso, é por esse frouxa. Porque trauma? a gente, porque esse negócio de ser mãe, a gente é um bando de frouxo. Porque os pais, eles vão até o talo pra ferrar a gente. Resumo, esse e foi. a gente ama. Esse foi o sequestro. O que aconteceu no final das contas? O sequestro é que Crime ele falou de assim, vai lá, sequestro tonta. não existe, então o inquérito foi. Arquivado. Não, ele foi mudado para desobediência. Começou como. Aí a desobediência... Começou como sequestro, mudou na verdade, para desobediência. você foi uma tapada. É isso aí. Ele falou assim, ela é emocionada. Mas existe sim Foi sequestro. mas mudaram. Então não sequestrei porque o desqualificou inquérito porque mudou. não cabia. Porque não era. porque não era. Exatamente. Porque se ele faz a mala... O que eu quero deixar registrado aqui é que existe sim sequestro de filho. Sim, eu tô recebendo várias Inclusive, mensagens de mulheres que que levam aconteceram- as que aconteceu crianças isso. para fora do país. Exato. E que não devolveu no dia é sim crime. Inclusive, Não devolveu no combinado é crime. todos os passaportes dos meus filhos e os documentos, os passaportes ficavam guardados em pastinhas nas pastas de documentos. Os documentos deles, das crianças, ficavam na minha carteira, na minha bolsa. Quando eu fui para casa, eu encontrei os passaportes e os documentos das crianças todos escondidos num bolso do paletó dele, no closet. E dinheiro? Você não encontrou? Encontrei e... Aí você vai me... Ai, se eu falar, você vai falar que eu sou muito besta. Ah, tá bom. Você devolveu pra ele, porque você é retardada. Encontrei 14 mil, peguei só metade. Porque o que é meu por direito. Ah, vai cagar, Amanda. Ai, tá vendo? A gente é muito trouxa. Ó, só pra deixar Eu sou claro, honesta, a questão do perdão. sequestro, porque a gente falou. Eu me A questão do arrependo, não, sequestro eu sou honesta, foi... ele não é. A Amanda foi lá na casa, buscou o filho, ele ajudou a fazer a malinha, se ele ajudou a fazer a malinha, porque sabia que as crianças iam ficar o final de semana. Só se ele fosse doido e falar, olha, eu vou fazer a mala pra você passar 3 horas. Só se ele fosse doido. Então a Amanda foi até a casa, ele ajudou a fazer Sim. a mala, porque ele estava ciente. Como ele sabia que ela é tonta, assim como a maioria das mulheres. Ele fez como ele tinha essa panfletinhos de noção que a desaparecido. gente é tudo Vistos tonta. a última vez com a ele mãe, já sabia que espalhou. ela não iria... que ela iria passar o final de semana, porque era isso o combinado, e ela não ia devolver, e aí ele falou do sequestro. O que a doutora está querendo dizer é que existe... O dela foi desqualificado porque ela conseguiu provar que não foi um sequestro. Óbvio. Porque estava combinado o final de semana. Por isso que foi desqualificado. Mas a lei do sequestro existe, que é o que a doutora está falando, que muitos pais e mães Existe também... com um que a gente monte de sabe que mulheres tem um que a monte gente de tá mãe vendo louca. aí. Também existe as mães loucas, existe as emocionadas, Camila e Amanda. Emocionada. E existe as perturbadas. Então, assim, aí a doutora tá falando que os pais fogem com os filhos, tanto para fora do país Ou ou não. mães, no caso Então, também. existe o crime do sequestro. O da Amanda foi desqualificado porque foi provado que ela não sequestrou os filhos porque era um combinado. Beleza? Vamos ler as perguntas aqui do Instagram? Vamos. E aí a gente... Porque senão... Quanto tempo, o Lucas? Meia hora. Ah, não. Não, Lucas. Não dá. Não dá. A primeira pergunta que a gente teve aqui... Eu vou falar o nome, né? Porque eu tenho que falar. Tá. Não é pergunta. Ou é pergunta? Vamos lá. Fico em desespero só de pensar no vídeo do menino chorando. Diz que ele agrediu ele e ele agride sempre. Foi a Fabi Marques. Ô, Lucas, dá um coisa aqui. Pra mostrar que realmente foi as perguntas. Aí, ela falou que existe esse vídeo dos seus filhos falando que ele agride. Isso é verdade? Ele agride, assim? Existe esse vídeo do seu filho? Do Miguel falando que Eu não sei se é ele Miguel, aqui agredido? não fala do filho. Não, na verdade, tem o vídeo falando que ele quer vir morar comigo, né? Que ele não tá aguentando mais. que ele tendo agride crise sempre. de ansiedade. Ele é extremamente agressivo, muito mais verbal, né? As agressões são muito psicológicas, muito, muito, muito. Então, por exemplo, as agressões que o Miguel Daí, sofre Lucas. são do tipo, você é igualzinho sua mãe, você me irrita. Se você não mudar, você vai acabar igual ela sozinho.
Ah, ele tem muita gente do lado dele. Tem uma outra aqui. Amanda, você não tem medo dele fazer algo contra os meninos? Tipo aquele caso do Nardoni? Nossa. Eita, foi profundo, hein? Tenho. Eita. Ok, já respondeu. Tá bom. Eu achei profundo. Como ela lida com a atitude dos mais velhos em se posicionar a favor do pai? Eu vou falar minha opinião antes de você falar, enquanto o Lucas mostra ali. Eu acho que não tem nada a ver, porque filho mente, filho manipula, filho mente, filho é interesseiro. Eu passei por isso, meus filhos mentiram na cara dura, eu consegui provar a mentira dos meus filhos. Então, o filho mente sim, filho manipula sim, e filho se arrepende sim, depois vem pedir perdão e a gente que é emocionada perdoa. Pode responder, Amanda, agora. Então, sim, a pergunta foi pra mim, eu que vou responder, que você não fala dos meus filhos. Fala dos meus filhos pra você ver. Vai emocionada, fala aí. Eu lido... Hoje, aprendi a lidar. Eu vou dizer mais. Eu só ouvi o áudio do meu filho e aqueles stories que ele postou há 2 semanas atrás. Eu não tinha olhado antes. Justamente por não saber lidar. E aí, quando eu me senti forte o suficiente pra ver o que tava todo mundo me contando, eu fui ver. E eu chorei, obviamente, muito, mas a minha dor é de sentir o absurdo que eles estão passando. Porque eu sei lidar. Eu sei que aquilo tudo não é verdade. Você já conviveu ali naquele universo, eu sei que aquilo tudo não é verdade. E eu sei que eles também sabem. E aí é a minha dificuldade de lidar. Saber o transtorno que está acontecendo na vida deles para que, né, o ego de um adulto seja suprido, seja... Põe só uma vírgula, porque essa pergunta é uma continuação, tá? Como ela lida com a atitude dos mais velhos em se posicionar a favor do pai. É Bisabino. E eu vejo também que eles não têm opção de se posicionar. Eles estão lá dentro. Então o pai pega... agora vocês vão gravar um vídeo falando mal da sua mãe. Você acha que eles queriam? A Isabela bocejando o vídeo inteiro. O Pedro não sei o quê. E... ali qualquer psicólogo, qualquer ser humano que eu até não tem nem... vamos fazer uma campanha aí de marcar os metaforando, não sei o que lá, pra analisar o comportamento ali daquelas crianças, se não estão completamente coagidas. Doutora, o que você acha das crianças? Criança mente? Criança não mente? O que você acha? Aí, existe isso? Crianças são crianças. Exato. Isso quer dizer que? Sim, às vezes mentem, às vezes não. O que é muito comum, as crianças não são ouvidas. Exatamente isso. E quando... É muito triste, às vezes, não é do caso da Amanda que eu estou me referindo, que eu nem conheço, mas criança também... Sabe o que acontece? Criança é inteligente e ela percebe a situação. E ela vai, sim, para um lado que é muito favorável. É o que aconteceu comigo. Para ela, eu até fiz financeiramente. Isso durante a minha vida, porque eu pensava, já que eu tenho que ficar, que seja o menos pesado possível. Então, existe essa possibilidade? Existe. Claro. Mas existe também a possibilidade de um acompanhamento técnico para saber até onde. O que eu percebo aqui do que ela conta é que está todo mundo doente, essa família. Tudo. Ela está doente, o pai está doente, essas crianças eu não consigo nem mensurar o tamanho da doença mental que essas crianças estão sofrendo e passando. Na minha opinião, se ela fosse minha cliente, ou se o pai fosse meu cliente, eu ia falar, sabe o quê? Eu acho que essas crianças têm que ir para o abrigo para vocês resolverem primeiro essa questão de vocês, e depois, para a gente conseguir avaliar a situação psicológica dessas crianças, e conseguir avaliar vocês dois malucos, quem que tem condição real de educar essas crianças e criar essas crianças. Porque do jeito que está, não é favorável. Acontece que os dois malucos, vírgula. Eu estou há 1 ano e meio sem os meus filhos. Ela não pode acusar quem não tá aqui. Eu estou há 1 ano e meio mas sem a os meus relação filhos. doente é sua com ele. Ela tá falando. E ele usa a criança. Eu rompi a relação. Não rompeu. Eu rompi o casamento. Continua. Porque tem filhos. Continua. Eu não vou largar só meus filhos. Só rompeu o casamento no papel. Eles continuam numa briga até hoje. Claro. E vai continuar até você ter seus filhos. Óbvio. Eu vou abrir mão dos meus filhos pra não brigar mais com ele? Ou a vida inteira. Mas é exatamente porque filhos é eterno. Mas é por isso que ele não me devolve os filhos. Além de porque ele filho quer ser perpetuar eterno, essa ainda violência. tem isso que nós estamos discutindo aqui.
a própria escolha dos filhos, né? Vai chegar uma hora Exatamente, vai. que eles não vão querer nenhum e nem o outro. Só que acontece que os pequenos escolhem estar comigo e não podem. E por que a justiça não ouve os filhos? Exato. Num caso como esse. Ouve. Não. E por que não foram ouvidos? Porque o meio como chegou, eles estão discutindo num divórcio. Eles estão discutindo pensão. Eles estão discutindo. Eu não tô Ninguém está discutindo discutindo. pensão. Não, tava falando do processo, Geralmente, de processo. Os casais, eles ficam discutindo o divórcio. Só uma coisa, em nenhum momento a doutora está falando do processo da Não, Amanda. Ela não. está falando num geral, tá? Geral. Eles ficam discutindo divisão de bens. Eles ficam discutindo isso. Porque devolveu, não devolveu, porque pagou pensão, porque não pagou pensão, porque não sei o que. É porque ela nem recebe, então realmente é num geral. E isso é discutido na vara da família, ok? Quando a gente fala de criança e adolescente, a vara especializada é da infância. Então, lá a gente vai ver o ECA. Lá, o juiz vai ter uma outra visão, uma outra convivência, uma outra... Porque o juiz que está discutindo o divórcio, ele não se atenta a esses detalhes, Ele não está preocupado com essa questão, porque não é dele. Não é da área dele. Tanto é que o Ministério Público, que atua na vara da infância, não é o mesmo que atua na vara de família. Existem essas diferenças peculiares. E Por que exemplo, dá toda a diferença. Quando eu perguntei para ela, seus filhos estão na escola pública ou na escola particular? Por que eu pergunto isso? Porque geralmente na escola particular, as reclamações que a criança leva para a escola não passa. Dá uma floreada, vai empurrando com a barriga, porque não quer ter problema. Na escola pública, geralmente, é relatado, vai para o relatório. E a escola, inclusive, é obrigada a oficiar o Conselho Tutelar. Ah, então tem coisa errada. Então tem coisa errada. Por quê? Eu já liguei, Porque- inclusive. Porque aí eu vou falar de coisas que eu vi, né? Diretor da escola Tem liga na minha cara. filho desesperado de dentro da escola Mas pedindo todas ajuda. as escolas fazem isso? Não todas. Não, já agora a gente voltou pro meu caso. Agora a gente vai falar que a doutora não vai falar do caso da Amanda. Tem sim diretora omissa. É isso. Mesmo na escola pública. Aí eu não quero problema. Porque o pai vai lá dar barraco, a mãe vai lá discutir e fica. Aí ele não. Não, vamos fazer Isso, assim. melhor. Vamos. Só que está violando o direito dessas crianças. Exatamente. Aí agora eu vou falar do caso da Amanda. A doutora não está falando do caso da Amanda, mas eu vou falar do caso da Amanda. Tem vídeo aí do filho implorando ajuda da escola. Porque ele não quer conviver ali. Ele tendo crise de ansiedade escondido no banheiro, porque se o diretor vê, avisa o pai. Os amigos, os E aí amigos, impede os de falar pais de comigo. amigos E por tentando que falar essa com a escola não por quê? ainda não chamou o Conselho Por quê? Tutelar? Por quê? Por que essa escola E não não é chamou? uma escola. Cada um está em uma escola. Só minha filha estuda em escola particular. Os meninos estudam cada um Oxe, em uma por quê? escola pública. Ah, não sei. Embora é assim também. Vou até fazer um remendo aqui na minha fala. Esse ano, né? O ano passado, foi o ano passado, chegou no Conselho Tutelar uma representação de uma escola particular, de dois adolescentes que não estavam frequentando É raro, mas acontece. É raro, né? mas acontece. Desliga esse ar-condicionado, Mas pelo amor não de é Deus. de praxe. Geralmente a escola pública, Os meus filhos faltam muito. Né? ela. Ah lá. E aí, o Conselho Tutelar não sabe? Então essa escola aí precisa começar. Alguma coisa errada, Tem né? alguma coisa errada. Aliás, tem tudo errado. No caso da Amanda, Inclusive, é tudo nesses errado. 9 meses que eu fiquei sem contato com eles, quando eu descobri a escola do meu pequeno, eu bati até lá na escola com medida protetiva, entrei na escola, pedi pra falar com os diretores, tal. Demoraram pra me atender. Quando me atenderam, assim, todo mundo... Eu mostrei guarda compartilhada, mostrei documento de medida protetiva, a escola avisou o genitor que eu tava lá, ele ficou rondando a escola e eu lá dentro. Eu chamei a polícia, falei, tem uma medida protetiva, ele está rondando O que a escola. acontece é que a gente sabe que isso existe. Eu não estou falando que essa pessoa, o ex da Amanda, não estou falando isso. Eu vou falar o que a gente imagina, né? E ele disse para meus filhos que eu invadi a escola. Que tá? pessoas com poder aquisitivo se acham o dono do mundo. Mas um dia... É porque parece que são mesmo, então, né? um dia vai encontrar uma pessoa realmente como a doutora aqui no meio do caminho. Gostaria muito que ele encontrasse alguém como a doutora no meio do caminho para colocar pessoas, não ele, não tô falando dele. Pessoas que agem desse jeito, entendeu? Que acha que porque tem uma condição financeira, porque tem uma fala bonitinha, porque é crente, porque é crente evangélico. Bom, crente todo mundo que é aquele que crê em Deus é. Então aquele, né, que se veste como tal, que vai eu não vou falar comprando, mas não estou falando
do ex-marido dela. Estou falando de homens e mulheres que agem assim. Pessoas que têm esse poder aquisitivo vai agindo dessa maneira, porque o esperto acha que ele é o mais esperto, mas sempre tem alguém mais esperto e sempre alguém em busca de justiça. Então, eu gostaria que pessoas assim encontrassem pessoas como a doutora aqui do lado. Também, às vezes, não é só financeira a questão é psicológica. É uma doença isso. Um conhece demais o outro. E sabe. Ele sabe como atacar, ele sabe onde vai ele magoar. Fala, a vida inteira. E assim, as pessoas que me conhecem sabem, meus amigos íntimos, blá, 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 o que ele sempre disse a vida inteira. A Amanda é mó besta, mas mexe com os filhos dela pra ver. Então ele sabe o que tá fazendo. Ele sabia. Tem print da Amanda pedindo perdão a ele. Como como se ela estivesse errada. Pode explicar isso? Tem? Tem? E que mulher que nunca pediu perdão pro homem achando que ela tá culpada? Sim. Que ela é culpada, quer dizer? Desculpa, eu não tenho problema nenhum em pedir desculpa quando eu erro. Eu sou assim. Que bom que ela pediu, né? Ele poderia pedir pra ela também desculpa em muitas coisas. Quem sabe um dia ele alcança esse patamar. Mas você tem que entender que você tá errado pra pedir desculpa. Eu também tenho um monte de print pro meu ex também falando desculpa de ter falado grossa. Eu sou grossa por natureza, né? Se eu abrir a boca, eu já sou grossa. Conta depois da separação amigável, porque ela tirou a medida protetiva. Você já falou, porque você tirou, já foi isso, né? Mas eu tirei, porém, ela está ativa. Depois da ameaça no dia do sequestro, na delegacia eu pedi para voltar e a medida protetiva está ativa agora. Contar a história desde o início, se realmente houve traição, e ele mostra que mantinham contato. Primeiro que eu não vou falar de traição. Aqui contar a história do início, a gente não vai contar do início, porque já vai ver o podcast passado. Segundo, a gente está falando de guarda dos filhos. O que tem a ver traição? Direito dos filhos, na verdade, né? Não é nem a guarda. O que tem a ver, gente? Da traição, se fosse assim, né? O que tem a ver uma coisa com a outra? Então, sinto muito, né? Somente elogiar pela força, conta com o apoio, peraí. Obrigada. A primeira pergunta que a gente teve foi um cara falando: como você é linda, Amanda? Como você consegue ser linda? Tá vendo? Aí eu falei: peraí, gente, aqui é pra falar de outra coisa. Alguma coisa que ele fala é verdade? Não, vamos ser sinceras, Amanda. Nenhuma. Puxa uma. Amanda, alguma coisa deve ser verdade. Sabe qual é o problema? Eu sei que ele fala muitas coisas, porém eu não sei. Eu sei o que me dizem do que ele fala, né? Então, por exemplo, eu sei que ele diz que eu sou drogada. Mentira. Eu sei que ele diz que eu já não toma nem café. Já fui presa por agredir um delegado. Mentira. Ele diz... Você bateu naquele que foi na sua casa? Eu deveria, né? Saber bater eu sei, mas não bati, né? Ai, gente, vamos contratar essa mulher toda hora. Ele diz você que mulher... eu mantive meus filhos em cárcere. Mentira. Ele diz que eu deixei meus filhos passando fome. Mentira. É verdade. Que eu escondi a comida no saco de lixo preto. E tirei foto e pedi pro condomínio. Mentira. E pra igreja. Mentira. A igreja me ajudou a pagar minhas contas, sim. Como é que eu ia pagar? Não, mas fala a verdade. Eu quero saber da verdade. Alguma coisa que ele fala é verdade? Não. O nome dele, quando ele fala, pelo menos. O nome dele é. A profissão a gente já sabe que não é. A profissão é mentira. É tudo mentira. Ele vive do quê? Ai, mostra esse, que é verdade que teve um cara que elogiou ela aqui. Fora do ar. Mostra aí. Pô, a gente falando mó assunto sério. Aí vem o ser humano e faz ele isso. Que ele é investidor de cripto. Diz ele. Tá bom. Tudo bem. Meu, eu virei sua fã, que você não faz ideia. Eu vou falar só de um caso agora. Eu vou falar de um caso agora, de uma questão bem polêmica aqui, que é sobre alienação parental. Eu já vou falar, deixa ele só ele mostrar esse print aí, que eu falando um negócio mó sério, o cara cantando Amanda no meu Instagram. Por que não vai cantar a Amanda no Instagram dela? Ela deu o Instagram? Aqui, ó. Deixa eu ver. Não sei se ela acorda linda. Eu não acordo com ela. Isso aqui é o do Crimes e Efeitos, esse Instagram. Não é golpe, não, né? Fala pra ele. Meu... Não é golpe do amor, sei né? Sei lá, é assim, eu não acordo com a Amanda. Então, eu não sei. Mas que ela é bonita, ela é muito mais bonita pessoalmente, tá? Só pra você emocionado. Uma questão que eu quero falar aqui, que eu acho que é muito importante, que a gente não pode deixar, e depois eu vou perguntar se o Eduardo e a Natália e o Lucas têm alguma pergunta. Que a gente não pode deixar de falar é sobre a questão da lei da alienação parental. Eu sei, assim como a lei Maria da Penha, ela tem lado muito bom. Eu sou contra a lei Maria da Penha. Todo mundo sabe. Por quê? Porque eu tenho 3 filhos homens. E se ele pega uma rapariga que dá uma bufetada nele, e o meu filho... Uma mulher falando isso. Porque tem mulher que não presta. Olha isso. Tem mulher que não presta. Eu não tenho hipocrisia. Eu não sou hipócrita. Olha lá. Imagina. Meus filhos pegam uma rapariga, entendeu? E essa rapariga dá um tapa na cara do meu filho. Ela judia do meu filho, faz. E o dia que meu filho dá chega pra lá nela, meu filho vai pra cadeia. E a bonitinha vai pra casa, linda e bela.
Eu não posso aceitar uma coisa dessa. A gente vê denúncias aí, como aquele que foi acusado de abusar da filha. Pra mim, essa lei... Tem muito mais mulheres no mundo. A gente tem 51,5%, 6% já falei que número da não é população. A gente tem muito mais mulheres nesse mundo. Entendeu? Então, assim, desculpa. Eu sofri relacionamento abusivo, como já falei, tem até livro aí. Inclusive, meu livro foi best-seller na Amazon por 2 semanas. Propaganda, né? Não falei o nome do livro porque não vou falar. É lindo o nome do seu livro. É lindo. Eu tenho uma tatuagem aqui, inclusive. Quebrou minha costela, mandíbula, braço. E, cara, desculpa, eu não fui vítima, não. Vítima seria se eu me colocasse na posição de vítima. Eu saí da minha casa e fui fazer justiça. E fiz, e consegui. Então, a mulher que apanha, desculpa, tá doendo? Sai, levanta a bunda, vai lavar a roupa, vai ser balconista. Ai, por dinheiro, por conta... Ai, mas é que você não conhece a periferia. Cara, peraí. Eu morei 2 semanas dentro de um carro. Eu morei 2 semanas dentro de um carro para fugir do que eu vivia. Então, assim, eu não me coloco num posicionamento de vítima. E não aceito que eu tenho 3 filhos homens, entendeu? Essa lei, para mim, ela mata inocentes e ela condena inocentes. Doutora, desculpa, mas é a minha opinião. Você pode falar o que você quiser. Inclusive, meu TCC é isso. E fui massacrada até pela faculdade. Eu não vou falar nada. Enfim, é o que eu acho. Eu também tenho 3 filhos e eu ensino pra eles que... Então, e quando o seu filho morrer... Quando eu tinha acesso a eles... Agora você me fala, você tem uma menina... Nunca encostem, né? Então tá bom, você tem uma menina. A sua filha foi assassinada e seu filho foi assassinado. Ai, credo, faz. Tá bom, calma aí, a gente tem que falar da lei, não é da lei? Aí tem o tal do feminicídio. Tá bom, o que faz a sua filha ter uma lei pra... Somos seres humanos, a lei tem que ver... Mas o problema a lei serve para todos. Não. Para todos. A lei é para Mas todos. servem para os homens também. Mas é diferente, porque tem as qualificadoras, e qualificadoras você quebra com um bom argumento, um bom advogado, um bom dinheiro, um bom isso, um bom aquilo. Mas não adianta, a maioria... O homem... eu tenho que falar a verdade. No meu caso é isso. Eu tenho que falar a verdade. Então, o meu filho, ele tem que ficar preso a qualificadoras que um bom advogado e um bom dinheiro paga e ele se lasca. Mas a maioria acontece com mulher. Tá lá, 40 anos, o homem tem que... Hoje, por causa da lei da Maria da Penha, o cara já pega 40 anos e acabou. O homem tem que lutar por qualificadoras. Tá errado. Na minha opinião, tá errado. Pode me vacalhar, pessoal. Tô nem aí. Eu luto também porque eu tenho 3 filhos homens e eu... Se eles estiverem errado, eu vou estar do lado correto. Você pode ter certeza. É sobre isso. É sobre isso. Agora, o meu filho pode correr qualquer risco... Porque ele é homem. E a mulher, ela... Ai, coitadinha. A gente luta tanto falando que a mulher é mais inteligente. A mulher evolui primeiro. A mulher, quando ela tá com 11, 12 anos, a mentalidade dela é completamente diferente. Mas a mulher é mais fraca fisicamente, isso é biologia. Então, mas a mulher tortura psicologicamente. O homem também. O homem também, todo mundo tortura. A lei, ela não tem que ver sexo. Se você nasceu com pipi isso, exatamente. A lei vale para todos. Exatamente. A lei vale para todos, mas a gente é mais fraca. Isso aí não tem o que discutir. Amanda, a lei é para todos. A lei é para todos. Então, a lei, ela tem que valer para todos. Agora, existem muito mais covardes. Quando a gente vê crime com mulher contra o homem, eles são cruéis que um homem não tem a crueldade de uma mulher. Porque o homem é burro, começa por aí, né? A gente não fala isso. Quem manda em casa? Não na sua, que a gente já entendeu que você não mandava. Mas você ouve todas as mulheres, inclusive o Edu tá aqui. A nossa professora de civil, não vou nem falar o nome dela. Ela não fala que quem manda em casa é a mulher? Sim. Quem manda? Sempre! Eu mando em casa, meu marido faz o que eu quero, meu marido é isso. Aí na hora de você realmente se posicionar como tal e buscar justiça, você é frágil. A cagar. Eu não sou frágil, eu não sou vítima. Quebraram a minha mandíbula, eu estava dentro de uma delegacia, o delegado falou nitidamente, você é mulher, que eu gostava de apanhar, que mulher gosta de apanhar. O delegado falou isso pra mim. Eu passei por algo parecido. Eu saí da delegacia e eu não fui chorar. E o pior, pra mim, procurar na delegacia, quando eu fui denunciar estupro marital, era DDM, tá? Então, a delegada falou pra mim, mas você falou não? Eu falei, eu estava dormindo. Ah, mas se não teve um não, então não é estupro. Eu falei, oi? Estupro de vulnerável. Você estava dormindo. Então, são pessoas que não empregam a lei. Aí, eu falei da Maria da Penha, deu tudo isso. Por isso que é complicado debater isso. Então, mas por isso que tem a Constituição, que todos nós somos iguais perante a lei. Exato. Então, a Constituição tá para aí. A partir do momento que você faz uma lei para defender sexo, já mostra que a sua Constituição ela é falida e quem exerce isso também é falido. Então, infelizmente, é minha opinião. Camila, quando você foi agredida pelo seu ex-marido, seus 3 filhos presenciaram essa cena? Não, meus filhos não presenciaram, mas me viram toda estourada depois. Sabiam que era um pai. Não era o pai dele.
Eu tinha me separado, o pai deles casou com a minha melhor amiga. Ah. É. Não, só porque pra melhor entender. amiga tem que cuidar, né? A dinâmica. Ela foi cuidar. É melhor amiga do que as estranhas. Com certeza. Já sabe o andar meu me de agrediu, tudo. eu tenho tudo filmado. Opa. E ele ainda fez boletim de ocorrência contra mim e colocou o meu filho de testemunha. Ainda fez corpo de delito, tem foto dele arranhado com a camisa rasgada. Detalhe que eu tenho o vídeo. Mas o meu do agressor era momento muito ético. E ele, Ele a não camisa fazia isso dele na não frente das estava crianças, ele era rasgada. ético. A camiseta dele não está Não, rasgada no vídeo, porém, no boletim de Não, ocorrência porque está o que todo a gente rasgado. costuma ver é que crianças criadas nesse ambiente de violência, elas reproduzem. Ah, com Exato, certeza, eu mas, acredito. Foi Porque ela não a partir conhece daí outra saída. que eu acordei pra vida. E aí, provavelmente, há sim a possibilidade de seus filhos agredirem. E sabe o que eu acho? foram Agora eu vou criados, falar né? como mãe de Gente. menino. Eu acho que é que nem aquele cara lá que deu 61 socos na Juliana e tudo mais. Ele recebeu 1.500 cartas de amor naquela semana. Ele recebeu? Recebeu 1.500 cartas de amor. Sabe o que eu acho? Eu acho que esses agressores, o grande erro também tá na mãe. Ai, vocês vão falar que eu odeio mulher. Cara, você vai me desculpar. Ela falou: eu tenho 3 filhos, mas você é mulher, tá? Só Eu pra sou lembrar. mulher, mas eu sou mãe. Exato. Eu sou mulher, eu fui agredida e eu sou mãe. E se o meu filho for um agressor, você Exato. pode ter certeza que Eu sou guarida mãe de ele não vai menino estar e na minha menina. casa. Então, mas você pode ter certeza que ele não vai ter guarida na minha casa. E sabe o que acontece? Os caras faz, aí a mãe fala: ai, mas ele é bonzinho, meu Ah, filho, não. vem O cá. meu vai a Aí pano. sabe o que essa mãe tá fazendo? Falando assim: deixa eu colocar aqui no papelzinho a próxima vítima. Não, Um é ponto de absurdo. interrogação pra saber quem é. Porque a mãe que passa a mão em filho que não presta, ele vai piorando cada vez que mais. acontece com E se um dos meu meus ex-marido. filhos levantar a mão pra qualquer mulher, seja lá qual for, eu não quero saber. A Você mãe pode dele ter assistiu tudo. Você pode E ter ela foi certeza. testemunha contra mim. Por isso que ele é desse jeito. E agora ele tá lá namorando, né? Coitada, eu chorei tanto por essa mulher. Eu falei: coitada, alguém precisa avisar. Não e tem ela a tá dó. vendo tudo. Porque tá ninguém lá é no vítima. meio, exatamente. Como assim? Pronto. Você tem dó? Eu tinha, agora não tenho. Ah, que dó. Menina, pelo amor de Deus. Porque assim, Então- ninguém me avisou, né? Ela foi avisada, então agora Ai, não tem dó mais. Tudo agora, as mulheres, tudo é vítima. Você entra no elevador, o cara te chama de bonita. Ai, eu fiquei assediada. Aí você tá querendo arrumar alguém. Nossa, ninguém me acha bonita. Claro, minha filha, porque se o cara chegar perto de você, ele vai ser processado. É óbvio, meu amor, que se ele pagar um café pra você, minha linda, ele vai ser processado. Então agora os homens não podem mais ser homem. Entendeu? Porque as mulheres agora são um bando de coitadinha. É isso. Aí, voltando a falar como eu não concordo da Lei Maria da Penha, eu também não concordo com a posição da Amanda, que ela é contra a lei da alienação parental. Como na minha vida e no meu processo, eu tive a favor, porque eu tive o Ministério Público, eu tive o juiz. Claro que o pai dos meus filhos não tem o caráter duvidável, né? Aí você vai falar: um bom pai não maltrata a mãe dos seus filhos. Concordo, realmente. Mas ele exerce lá o papelzinho dele bonitinho lá. Sei lá, se também é bonitinho. Não exerce, senão meu filho não estaria querendo voltar pra casa. Mas Não pode falar exerce, 5 pagar minutos, a eu conta preciso não é terminar. exercer seu papel. A Amanda, a honra dela foi manchada com essa lei. E aí, a gente tem aqui a diretora do IBDFAN, que apoia a lei ou não apoia a lei. E aí, qual que é a sua visão? Não, o posicionamento do IBDFAN, diretoria, é uma coisa, a minha é outra. Perfeito. Então, Eu acho favorável, mas eu também penso que ela é prejudicial quando ela não empregada. ela não é aplicada como se deve. Que é a E maioria o dos que casos, né? infelizmente, se discute, é o que eu acabei de falar, isso na vara de família. E aí não tem escuta. Ela protege o agressor, não ouve criança, não protege. Não, até porque a vara não é para isso. Então, assim, você está fazendo um divórcio. Não tem um assistente Mas é tudo social. no mesmo. Não tudo não no é, mesmo. não O meu é. É o seu dissolução. tá tudo errado. O seu tá tudo errado. Dissolução, guarda e Esse divisão de dia bens. chegou um Que isso? processo Tudo junto. na vara da infância que eles estão há 2 anos se matando na vara de família, e aí agora chegou o caos das crianças não irem à escola, numa questão psicológica de problemas gravíssimos, e aí o juiz da vara da infância acolheu tudo, trouxe para ele. Não, vocês vão discutir isso aí lá? Uma baixaria. Porque, gente, divórcio é uma coisa, pensão é uma coisa, Não, guarda é o outra divórcio coisa. já É foi, tudo já acabou. Na diferente. verdade, você até pode, alguns procedimentos, quando não é defensoria pública, é advogado particular, você pode acumular pedidos. Foi tudo Mas separado. existem algumas regras que devem ser pautadas.
E uma delas é a questão, que divórcio é esse? É um divórcio consensual? É um divórcio litigioso? As partes conseguem conversar? As partes têm bom senso? Tem diálogo? Tem boletim de ocorrência Maria da Penha? Esquece. Tem medida protetiva? Esquece. Isso é pau. É pau e confusão. Então, assim, separa. O juiz fala que não tem nada a ver com ele, que eu tenho que ir pro criminal. Sim. Mas Aí ele pega e troca a guarda para unilateral progressor. Então, mas aí... Porque aquele primeiro advogado que eu falei lá no começo, o que ele botou... Ah, não, aliás, foi o segundo. É que ele tá no 16º, eu acabo me confundindo aí nos números. O que acontece? Ele colocou, sabe o que no processo? Me acusou de alienação parental e disse que, além daquele dia eu estar tentando tirar a minha própria vida, eu estava ameaçando os meus filhos de morte. Quando você for tirar a própria vida, para de comer. Porque ninguém tira a própria vida comendo. Aí o delegado leva as crianças... Pode se matar à vontade, senhora. Fica à vontade. E leva embora as crianças. É um negócio que... Então, assim, quando a gente fala tecnicamente é uma coisa muito... O próprio sistema jurídico, muitas vezes, passa por cima disso. Então, um processo de apuração de se há ou não alienação parental, primeiro que ele é muito longo, segundo que precisa do estudo social, precisa do acompanhamento psicológico do pai, da mãe, das crianças, precisa, muitas vezes, as visitas da assistente social na casa. Como que é essa família? O que a mãe tem? Como que essas crianças são acolhidas na casa? Como elas se comportam na casa da mãe? Essa mãe, como que ela fala com a gente? Coloca o vídeo, Lucas. Entende? Para o vídeo aqui pra como gente. Que esse pai... Como essa casa ela é acolhedora? Como essas crianças estão na escola? Essas crianças estão indo no tratamento médico? Isso a vara da família não analisa isso. Nada, inclusive foi interrompido o tratamento das crianças. Tudo errado, o seu processo está completamente então, assim, errado. Na infância, elas estão frequentando a escola? Qual a nota que a diretora, a professora, a coordenação vem na audiência? O CAPS vem na audiência. A assistente social vem na audiência com relatório. Os relatórios são mensais, juntados ao processo. Toda a convivência da criança, o que ela relata, o parecer do técnico nessa... Você percebe que o processo Então, é outro? Aí, a questão da vitória, do ar de vitória que a gente tem hoje, é que a Amanda estava sem ver os filhos há 1 ano e meio, nessa luta, nessa batalha toda. E o juiz, depois que ela veio no podcast, depois que ela fez o Instagram dela, depois que ela teve a voz, depois que saiu no SBT e em outros canais, acho que a justiça falou, vamos voltar um passinho para trás. Temporariamente. Agora ele diz que a guarda unilateral é temporária. Então agora voltei porque ele tirou inclusive meu direito de convivência das crianças. E agora voltou tudo isso em decisão interlocutória. É triste aí, quando a gente... agora de 15 em 15 dias eu posso buscá-los, passar com eles sábado e domingo. Foi ótimo, passei com eles esse final de semana passado. Porém, agora já estou bloqueada, não consigo acesso telefônico. Daqui 15 dias você vai ter de novo. 15 dias eu vou ter de novo. Respira fundo e vai viver sua vida nesses 15 dias. Eu tô vivendo, eu tô feliz, eu tô, assim, pronta pra outra, não. Né? Pela misericórdia. Mas, assim, a força que eu tenho hoje, assim, vem do amor que eu sinto por eles. E eles sentem por mim, eu sei, eu sinto. Né? Independente de tudo que eles estejam passando. Amor de mãe, foi daqui que eles saíram. Né? Foram 5, eu tive 5, eu perdi 1. Então, assim, tem muito amor aqui dentro. Né? Então, enquanto eles não tiverem sabendo amar, eu sei amar por todo mundo e tá tudo bem. Eles sabem amar. Eles sabem e o final de semana foi maravilhoso. Foi um saldo totalmente positivo. Apesar dos bloqueios da Bela e tudo, mas de resto, assim, foi perfeito, foi maravilhoso. Quem tiver curiosidade pra ver, entra lá no Instagram da Amanda, que lá tem... Eu só vou mostrar um vídeo que eu achei muito... Pra quem, né, fala que os filhos detestam a mãe, que os filhos não queriam. Não, nem de eu perto. peguei um videozinho bem, assim, que não mostra o rosto dos filhos dela, pra mostrar que realmente, se tivesse algo tão ruim, não teria uma harmonia no momento que a gente vai ver agora. Coloca aí, Lucas.
Eu ia fazer as perguntas aqui pro Eduardo e pra Natália, mas eu não vou poder fazer, porque o nosso tempo foi. O Lucas tá brigando comigo. Quero agradecer ao Mais Um Café do Atrium Shop, nosso patrocinador. E a gente vai comer agora, que vai encerrar. Quero agradecer muito. Eu não sei fazer o merchan igual a Peta faz, mas é o melhor café aqui do ABC. É uma delícia mesmo. É uma delícia, né? Então, eu estava comendo enquanto elas falavam. E quero agradecer também o laboratório do Ricardo Caires, que está sempre aqui com a gente. Obrigada, doutora. Nossa, eu virei sua fã. Virei sua fã mesmo. Muito obrigada. Quero que você volte muito mais vezes aqui para a gente poder falar mais. Amanda, obrigada. Muito obrigada mesmo. Obrigada a você. Entendam que a doutora aqui, ela não falou do caso da Amanda, e sim, ela falou do geral. Tá bom? Histórias como essa nos lembram que a justiça não é apenas um processo jurídico, mas também uma batalha emocional, humana e muitas vezes solitária. Nosso agradecimento à Amanda, que mais uma vez nos confiou sua dor, e em especial a doutora Elizabeth, que trouxe ética, conhecimento e profundidade a esse debate. E, claro, aos nossos parceiros que tornam tudo isso possível, como eu já agradeci. Porque entender sobre um crime é um passo para combatê-lo.